O ano era 2008 e uma senhora de 45 anos estava assistindo a primeira adaptação cinematográfica à saga de livros adolescentes Crepúsculo. Quando ela estava assistindo esse filme, ela pensou: sabe o que falta para esse filme ser perfeito? Um chicote. Bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Meu nome é Neuraci e como sempre você pode me chamar de Neura. E hoje nós vamos falar sobre o primeiro filme da saga 50 Tons de Cinza, que eu sinceramente quase não fiz a review de tanta raiva que esse filme me deu. Gente, que ódio! Eu assisti esse filme a primeira vez no cinema, quando lançou, em 2015, há 9 anos atrás, e eu não lembrava de muita coisa, eu lembrava que era bobo. Mas agora reassistindo, mas me deu um ódio desse filme. E assim, do que eu lembrava que ele era bobo e tal, tanto que eu comprei outra roupa pra fazer sobre esse filme. Eu comprei uma roupa mais Kenga, no brechó. Talvez um dia vocês vejam, dependendo do filme. Comprei uma gravata cinza, comprei uma máscara e tava até fazendo... Eu ia fabricar um chicote. Mas daí eu assisti o filme e me deu um ódio no coração e eu acho que se eu me vestisse desse jeito, eu ia ser contraditória aos pontos que eu vou colocar aqui. Então a gente tá vestida de Anastasia no começo do filme. Ou a outra roupa que a Anastasia tem. O filme começa com o Christian fazendo exercícios. E daí ele chega do exercício, ele vai no closet dele e ele coloca um terno cinza, abre a gaveta de gravatas cinzas, pega uma das gravatas cinzas que ele tem, da multidão de gravatas cinzas, pra combinar com o terno cinza. E daí ele vai no prédio dele, que é o prédio cinza, e lá tem todas as funcionárias dele, que são mulheres muito bonitas, muito modelos, que elas estão de terninho cinza. Vocês entendem quão é cafona isso? Uma pessoa que se chama cinza ter tudo cinza? Eu acho que isso é uma vibe velho da van, sabe? Egocêntrico, sem senso crítico, que acha que é uma ótima ideia você fazer tudo cinza, só porque teu nome é Grey, que é cinza. Imagina se ele fosse vermelho. Christian Red, tudo vermelho. Ele pegava a gravata vermelha, colocava o terno vermelho. Vocês iam ver a cafonice que é isso. É cafona. Você falar, todas as minhas funcionárias vão usar um terno cinza porque meu sobrenome é Grey. Daí, ao mesmo tempo que o Christian tá se arrumando enquanto rico, a Anastasia tá se arrumando enquanto pobre. Ela tem um fusquinha, ela tá tendo aula, e ela tá se arrumando pra ir entrevistar o Christian Grey. Ela mora com uma amiga dela que tá doente. Não parece tão doente no filme. E não vai poder fazer a entrevista, então ela vai ser o corpo da entrevista, né? Ela vai lá e vai fazer as perguntas. Daí ela chega lá no prédio cinza, é recepcionada pelas recepcionistas cinzas. Ela entra no gigantesco escritório do Christian Grey, tropeçando, porque ela é uma dessas garotas que tropeça. Porque ela é super estabanada. Ela senta na cadeirinha pra entrevistar, abre o caderninho dela, liga o gravador e não leva uma caneta. Não sei porque ela escreveria e salvaria no gravador ao mesmo tempo, se o gravador tá lá exatamente pra ela poder transcrever depois. Mas tá. Detalhe, Anastasia está se formando em literatura inglesa. Ela não está na alfabetização. Ela saberia que ela precisa levar uma caneta para uma entrevista. Ou não usar a caneta na entrevista tendo um gravador. Mas enfim. Ela senta na cadeira e fica tipo com cara de criança abandonada, sabe? Meu Deus, o que eu vou fazer? E daí o Christian tem que sair da mesa dele, dar a volta, pegar um lápis. Dos 5 lápis que ele tem, um do ladinho do outro, exatamente do mesmo tamanho, no mesmo lugar. Por quê? Porque um empresário existiria esse interesse por lápis? Não sabemos. Mas ele entrega um lápis pra ela imediatamente coloca o lápis na boca e ele fica tipo, ela tá pondo o lápis na boca. Uau, que sexy. A primeira pergunta que ela faz é qual a origem do sucesso dele. Ele responde super arrogante e fala, sério, é isso que você vai me perguntar? Não tem nada melhor pra me perguntar? Daí ela responde, não fui eu que fiz as perguntas, como eu previamente disse. Foi a minha colega de quarto. Eu só tô aqui no lugar dela. E daí ele faz a seguinte resposta. Eu sou muito bom com as pessoas. Eu consigo encontrar os desejos dela e usar esses desejos em pró do meu lucro. Isso não é a definição de ser bom com pessoas. Você ter a capacidade de explorar qualquer ser humano não significa que você é bom em pessoas. E esse filme inteiro mostra que ele não é bom em nada que seja comunicação ou qualquer coisa parecida. Então, a primeira coisa que ele fala, não, eu sou muito bom com pessoas. Sou ótimo com pessoas. Dele, que ele é bom com pessoas. Ele malemar é bom com as vozes da própria cabeça, quanto mais com pessoas. Daí a Anastasia fala, então você é do tipo controlador? E ele fala, eu gosto de exercer controle em todos os aspectos da minha vida. E, gente, esse filme ele é meio repetitivo, assim. Ele vai ter uma grande lição de comunicação que é escute o que a pessoa tá te falando e preste atenção nas ações dela e não no que você acha que vai acontecer. Que é o que a Anastasia faz nesse primeiro filme inteiro. Mas ele faz tanta coisa estranha e preocupante que eu ia ser redundante. Então eu vou colocar aqui um beômetro. Cada vez
que ele fala uma coisa que pode ser BO, a gente vai mostrar esse homenzinho correndo, porque é isso que ela devia ter feito. Ela devia ter saído correndo. Então, toda vez que vocês verem um homenzinho correndo, vocês sabem que ela deveria sair da sala e falar: tchau. Tchau, obrigada, prazer. Esquece quem eu sou. Tchau. Porque ele fala muita coisa assim, tipo... tipo, por que você não tá preso ainda, sabe? Daí ela pergunta pra ele criou o seu império em telecomunicações. Não significa nada, né? Não dá pra saber... Não tem ideia. Telecomunicações. Mas agora você está investindo também em agricultura na África. Você tem um interesse pessoal nisso, em fazer as pessoas não terem fome? E daí ele fala, não, é só uma estratégia de negócios. E ela, que trocou 6 palavras com ele, fala, eu acho que você tem um coração muito maior do que você quer admitir. Ela presumiu isso, que ele é uma ótima pessoa. Sem nada, assim. Ela tirou do coração dela essa suposição. E daí ele fala, algumas pessoas falam que eu nem tenho coração. E daí a Anastasia fala, mas por que eles falam isso? E ele responde, porque eles me conhecem bem. E a última pergunta que ela faz pra ele é se ele é gay. Só que, novamente, Dona Anastasia é uma quase formada em literatura. Literatura, ela tem que ler no curso de literatura. E ela está com as perguntinhas abertas e ela não lê antes de falar. Ela lê em voz alta, ela não pensou em ler em silêncio antes de falar em voz alta. Ela olha pra ele e fala, você é gay? E ela se assusta imediatamente. Porque ela leu em voz alta uma coisa que ela devia ter lido em silêncio primeiro. Como se ela estivesse aprendendo a ler naquele momento. Eles fizeram ela ser uma criatura... Eles fizeram a Anastácia parecer uma criatura tão indefesa, tão longe da alfabetização, tão longe do mínimo de conhecimento básico pra ser um humano que ainda tá vivo, que me dá raiva. E ele achou super interessante o fato de ela não ter levado uma caneta para uma entrevista, ela não conseguir ler em silêncio antes de ler em voz alta, ela tropeçar quando entrou e fala, você não quer fazer estágio aqui com a gente? Na nossa empresa de telecomunicações, você é estudante de literatura inglesa? E ela fala, eu não me encaixo nesse lugar, olha pra mim. E daí é uma mulher linda, falando, meu Deus, olha pra mim, eu sou tão nada. Acho que ela é linda, né? Ela é muito bonita. E ele fala, estou olhando pra você. Você seria perfeita. E daí vem outra preocupação. Se ele já estava com outros interesses nela, e ele convida ela pra ser estagiária, as outras modelos que trabalham lá foram convidadas por causa do talento ou porque ele achou elas interessantes? E daí ela fala que muito obrigada, mas não, que ela vai embora, ele deixa ela ir até o elevador, pega as perguntas que ela não fez, porque ele só tinha 10 minutos, pra depois responder e mandar pra amiga da Anastasia. Ela sai de lá com tanto tesão, mas assim, numa coisa tão inconcebivelmente alta, que quando ela saiu na chuva, assim, pingava água nela e evaporava, fazia tss, porque ela saia assim, completamente ofegante dessa situação que não teve muita coisa. Ele só foi um pouco assustador, mas ele nem, sabe, pra ela ficar, tipo, ofegante do jeito que ela ficou. Daí no outro dia a Anastasia vai pra faculdade e ela também tem um Jacob, já que é uma fanfic do Crepúsculo, né? Ela tem o Jacob e o Jacob é apaixonado por ela e é fotógrafo. Ele vai conseguir fazer uma exposição fotográfica e eles marcaram de comemorar. E ele parece claramente muito mais interessado nela do que nela dele. Ela trabalha numa empresa de materiais de construção e ela está faceira na empresa de materiais de construção. Quem chega? Christian Grey. Quem chega? Christian Grey. Quem chega? Christian Grey. Christian Grey chega. Ele chega, detalhe, eles não moram na mesma cidade, ela mora numa cidade vizinha de Seattle. Ele foi até a cidade vizinha, achou aonde ela trabalhava e foi lá comprar umas coisinhas. Ela fica surpresa, eu também ficaria surpresa. E o que ele compra na lojinha? Ele compra abraçadeira de plástico, ele compra corda e ele compra fita adesiva. Daquelas grossas, assim. Imagina você estar no seu empreguinho, surge um cara que não mora na cidade e vai na sua loja que você trabalha pra comprar corda e fita. Daí ela tá pegando a corda pra ele, ela tá literalmente pegando a corda e enrolando na mão, assim. E ele olha pra ela e fala, meu Deus, que impressionante, você é escoteira? Tá tirando a corda do carretel gigante, ela só tá fazendo isso. Ela não tá fazendo nó, ela não tá nada. Ela tem a habilidade de tirar a corda do carretel. E ele fala pra ela, você é tipo uma escoteira? E ela fala, não, entrega a corda pra ele. Ela fala, nossa, agora você tá com o kit do psicopata completo. E ele responde, hoje não. Imagina um desconhecido rico aparecendo no seu trabalho comprando corda, você fazendo uma piada e ele respondendo seriamente. Hoje não. Gente, meu culpa não passava uma agulha. Eu ia ficar tão apavorada que eu não ia nem prestar atenção que ele era bonito. Eu ia pensar, ele vai usar essa corda comigo. Eu vou ficar presa no porão dele pra sempre. É isso. Daí ele, que é um homem milionário, educado e ocupado,
se oferece para fazer umas fotos para aquela matéria que ela fez, que é pro jornal da faculdade. Ele fala, você não quer que eu fazer umas fotinhas? Ela fala, ia ser top, vamos fazer as fotinhas. Assim, ele fala, top, então vamos fazer fotinha. Porque ele tem muita coisa para fazer, mas ao mesmo tempo não. Chegando lá, depois do ensaio fotográfico, qual ele não está olhando para a câmera, ele está olhando para Anastácia fixamente, de um jeito preocupante. Ele tá tipo, o fotógrafo tá tipo, olha para mim, e ele tá como uma pessoa sã e normal. E daí ela conta pra amiga dela que eles vão tomar um café depois do ensaio fotográfico. Daí no café também a gente tem uma conversa normal que pessoas normais têm. Ele olha pra ela e fala, você parece nervosa. E ela responde, você me intimida. Ele responde de volta, você deveria ficar intimidada mesmo. Enquanto ele abre um bolinho, entrega na mão dela e fala, coma. Não é tipo, quer um bolinho? Não, ele olha pra ela e fala, coma esse bolinho. Gente, eu não seria nunca o público de um cara desse, porque ele ia falar, come, eu falo, não, você não manda em mim, até parece. Comer o bolinho, nossa, eu ia ficar tão brava. Eu ia entrar em modo competição. Ele ia ver quem mandava mais. Coma. Parece. E daí ele pergunta sobre a família dela, eles estão tendo uma conversa normal, de date, e ele para do nada. E olha pra ela e fala, não dá, eu não consigo fazer isso. E vai embora. Ela vai atrás e fala, mas você tem tipo uma namorada? Ele falou, não, eu não faço isso, eu não sou o tipo de cara que tem namorada. Daí ela fala, então o que é? Ele fala, o que você quer eu não posso oferecer. Preciso te libertar. É a segunda conversa que ela tem com o cara. Ele coloca a mão no rosto dela, aparece um filhotinho de cachorro, sabe quando você faz carinho e quer continuar carinho, que faz assim? Então, ele tá assim na mão dela, ela tá tipo, ele fala, o que você quer eu não posso te dar, preciso te libertar. Tchau, Anastácia. Ela fala, tchau, Christian. E eles se despedem dramaticamente. À noite, ela vai sair pra festar. Daí, a amiga dela tá passando um gloss transparente na boca dela. Transparente. E ela tá tipo, chega muita maquiagem. O gloss é muito forte. Antes de elas saírem pra festa, o Christian manda um monte de livros raros pra ela. Com um poema, uma frase, um parágrafo, não sei, do livro. São todos primeira edição e tal, caríssimos. Ela fica tipo, meu Deus, eu não posso aceitar isso, mas aceita e eles vão pra festa. Chegando na festa, a Anastácia bebe demais. Bebe demais e liga pro Christian. E fica falando, como assim? Você me dá ser interessado por mim, daí você me larga. Daí você fica interessado de novo, daí você me larga. E daí a resposta dele é o que um homem são falaria. Ele fala, onde é que você tá? Você tá bebendo? Para agora de beber. Você não pode ficar bebendo desse jeito. Ele não dá boa noite, ele fala. Onde você tá, para de beber. Eu quero que você pare de beber e vá imediatamente pra sua casa. E ela desliga na cara dele. Daí, ele liga de novo pra ela imediatamente. Fala, eu já sei onde você tá. Já tô indo aí te buscar. Como assim ele sabe aonde ela tá tão facilmente? Como? Alguém pode me explicar? Isso talvez não explique. Esse é o livro, eu quero saber menos sobre esse livro. Quero saber menos sobre isso. E daí, ela tá pra fora da balada e o Jacob dela vai lá e tenta agarrar ela. Ela não quer ser agarrada. O Christian aparece na hora e dá um soco na cara do Jacob. No Jacob do Jacob cinza, que é o Jacob dos 50 tons. Ela tá muito bêbada e vomita, pois ela desmaia no braço dele. Ela acorda no outro dia com outra roupa, com um copo escrito beba-me e um comprimido aleatório azul escrito me coma. Ela obedece o que tá no papel sem pensar que isso pode ser estranho. Eu só conseguiria pensar que aquele comprimido vai me desmaiar e ele vai usar aquela corda pra me prender no porão. Porque todas as atitudes dele até agora foram de um completo psicopata. Alguém que deveria ser preso. Mas daí ele fala que ele teve que tirar a roupa dela porque tava cheio de vômito. Ele pega uma torrada e fala, come a torrada! E esse filme tem duas coisas boas. A primeira coisa é a trilha sonora. Não sei quem estava responsável pela trilha sonora, mas ela é boa demais para a qualidade desses filmes. Todos os filmes da trilogia têm uma trilha sonora muito boa. As versões são boas, as músicas originais são boas. Eu não sei quem escolheu, mas não precisava ir tão forte assim, sabe? Porque a trilha sonora é boa. Segunda coisa, essa cena da camisa. Ele tira a camisa, inclusive homens, se vocês querem aprender um negócio legal, aprendam a tirar a camisa que nem ele. Uma mão só, eu acho um negócio top. Então ele tira a camisa, ele vai rastejando e come um pedaço de torrada dela. E daí ele fala pra ela uma frase normal e comum que fala, se eu tivesse uma oportunidade com você, você ficaria 4 dias sem poder ficar de pé. Isso é uma ameaça. É uma ameaça. Não é uma cantada, é uma ameaça. Daí a Anastácia fala, mas o que eu tô fazendo aqui? Ele responde pra ela. Novamente, uma frase ótima, uma frase sã, uma frase que não faz você querer sair correndo. Ele responde, eu sou incapaz de deixar você sozinha. Eu não sou o tipo romântico. Meus gostos são muito singulares, você não entenderia. Eu sou incapaz de deixá-la sozinha e meus gostos são muito singulares. Eu imediatamente pensei, eu vou parar na Cidade Alerta. Não vai dar pra reconhecer meu corpo. Meus gostos são muito singulares, eu pensei, aquela corda que eu vendi pra ele vai ser usada em mim. Era só isso que eu ia pensar, eu ia estar completamente apavorada. E tem uma coisa estranha. Toda vez que ele rela na Anastácia, não é nem sensual, ele tipo encosta nela, parece que ela tá tendo uma gravidez espontânea. Ela se derrete inteira, assim, ela tipo, meu Deus.
Ela não aguenta com o poder de sedução dele. E daí ele do nada olha pra ela e fala, nossa, eu ia gostar muito de morder essa boca aí, hein? E daí ela fala, por que você não morde? E daí ele dá uma resposta também que é boa, que é ótima, uma resposta apaixonante, ele fala. Eu não vou fazer nada com você enquanto você não me autorizar por escrito. Christian Grey precisa de Jesus na vida dele, sabe? Precisa de vários profissionais e de intervenção divina. Daí que ela que tá achando nada estranho, ela só está completamente sobrecarregada de tesão, encantada pelo poder daquele homem que não falou uma frase normal até agora. Ele vai levar ela até o elevador, ele dá uma juntada nela no elevador. E é isso, ele dá uma juntada nela no elevador e ela fica tipo, é o homem da minha vida, não tem nada de errado com ele. Então ele fala 7 frases completamente psicopáticas. Frases que levariam ele na cadeia, se ele fosse feio e pobre. Mas ela só presta atenção na perspectiva de ter um namorado rico, porque ele beijou ela. E não todas as outras coisas completamente assustadoras que ele falou até agora. Ele não teve uma frase que não dava pra levar esse homem pra cadeia. E daí eles marcam de sair naquele dia. E assim, 60% das técnicas de sedução do Christian Grey envolvem meios de transporte. Ele acha que é muito charmoso levar a Anastácia do ponto A ao ponto B. Então, primeiro, ele tem um motorista que leva ela de carro até aquele ponto. Daí leva ela para andar de helicóptero. Ele leva ela para andar de helicóptero até a casa dele. Então, ela está sozinha em outra cidade com esse homem que não falou uma frase decente até agora. Ele leva ela para quê? Para assinar um contrato de confidencialidade. Ele falou, eu não posso fazer nada enquanto você não assinar isso, porque você não pode revelar nada que aconteça com a gente. Meu advogado mandou isso. E ela fala, mas eu não vou falar nada pra ninguém. Daí ele fala, eu sei, mas assina. Daí ela assina o contrato de confidencialidade sozinha na mansão do louco, doido. E daí ela assina e pergunta pra ele, a gente vai fazer amor agora? E ele responde, eu não faço amor, eu fodo, forte. E eu não sei como é que os atores não ficaram vermelhos de vergonha alheia de ter que falar essa frase. E daí ele pega ela pela mão, leva ela pra um quarto trancado com uma chave que ele carrega no bolso sem chaveiro. Eu não sei como é que ele não perdeu aquela única chave sozinha no bolso dele. Ou ele tem várias chaves, mas enfim. Ele abre e tem o maior quarto sadomasoquista que pode existir na história do sadomasoquismo. Tem tudo. E ele fala, esse é o meu quarto, esse é o meu playroom, é aqui que eu me entretenho. E ela tá bem menos assustada do que ela deveria. Bem menos, bastante menos. E ela continua olhando e falando, e você quer fazer isso aqui comigo? Daí ele fala, sim. Daí ela fala, você é um sadista? Ele fala, não, eu sou um dominador. E ela tá tipo, massa, dominador, top. Ele também mostra um quarto, ele fala, esse daqui vai ser seu quarto. E daí ela fala, você não vai dormir comigo? Ele fala, não, eu não durmo com ninguém. Eu durmo sozinho na minha cama, você vai dormir aqui. E você vai até gostar de dormir aqui. Daí ela fala, por quê? Daí você vai ver. E ela ainda pergunta, quantas mulheres estiveram aqui? Daí ele falou, 15, sem nenhum. E daí ela fala, você vai ser o meu dominador. E como isso funciona? Ele fala, você vai seguir uma série de regras. Se você obedecer elas, você vai ser gratificada. Se você desobedecer, você vai ser punida. Com um desses chicotinhos aqui dela. Massa. Top. Então você não vai dormir comigo. Eu serei sua submissa. Massa. É isso que eu sonhei pra minha vida, né? Então você quer me bater com isso aqui. Dele, só se você quiser. Assinado em contrato. E dela, Tá bom, massa. E daí eles saem do quarto do prazer, playroom, e ela fala sobre esse contrato aí. Você falou sobre negociar, o que é isso? Daí ele fala, é que é assim, você me diz o que você não tá disposta a fazer, e a gente não faz. Como é que eu vou saber o que eu não tô disposta a fazer? Daí ele fala, das suas experiências passadas. O que você fez e você não gostou dela? Experiências passadas? E daí ele fala, você é virgem, então. E daí ela fala, sou. E daí o tesão dele triplica. Ele olha pra ela e fala, meu Deus do céu, onde você estava escondida? O tesão dele aumenta quando ele descobre que ela é inexperiente. E foi nesse momento que meu ódio começou por esse filme. Porque a fixação dele tá no fato de ela ser ingênua e manipulável. No Crepúsculo, que novamente eu nunca achei que eu ia elogiar tanto esse filme na minha vida. No Crepúsculo, a Bella é única e especial. Ela não é como as outras garotas. Faz sentido? Não, mas tá. E o Edward sente um grande amor por ela. E uma vontade de morder ela, mas ele equilibra. Mas ele sente um grande amor por ela. É assim que funciona a atração deles. Nos 50 Tons de Cinza, o que faz ele se sentir atraído nela é o fato de ela não ter conhecimento sobre a vida. O fato de ela ser ingênua. O fato de ela parecer inocente, do fato de ela parecer que não sabe pra onde tá indo da vida dela. E o fato de ele saber que ele pode ser o único homem que encostou nela, faz ele ficar muito mais feliz. Porque ele falou com palavras que ele é extremamente possessivo e ele gosta das coisas dele pra ele. As coisas dele pra ele. E assim, eu tenho uma relação
engraçada com o livro 50 Tons de Cinza. Quando eu soube dele, ele ainda não tinha chegado no Brasil. Eu tinha visto um monte de piadinha no YouTube sobre o filme ser... sobre o livro ser livro de romance para mães. E até aquele momento, eu só tinha lido livros de comédia romântica, aqueles que são engraçados, tipo o Diário de Bridget Jones, e livros de ficção científica. Era basicamente isso que eu lia. E livros de desenvolvimento pessoal e tal, essas coisas. Eu nunca tinha sido introduzida a esse tipo de conteúdo. E eu não sabia o que acontecia no livro. Então, eu baixei o livro e eu comecei a ler. O livro começa como se fosse uma comédia romântica, como se fosse um romancinho. Conta que Dona Anastácia era pobre, é bem importante saber que ela é pobre, e que ela tinha beijado 2 homens na vida dela. E sei lá, até a página 50, o livro ele é super romântico, é super iludido, assim, ela é tipo encantada com ele. Ele não fala nada que você fica tão suspeito. Eu tava tipo, ai, que livro bonitinho. E daí ela vai pra casa dele. E daí tem um contrato. E eu tô tipo, contrato? E daí tem uma cena muito, muito detalhada de como foi a primeira vez dela. Eu não sabia que isso ia acontecer. Eu não esperava por isso. Eu fiquei profundamente traumatizada. Eu não tinha conhecimento do que era aquele livro. Eu não sabia qual era a sigla. Sim, eles falavam, eu vi as reviews falando que era um livro de Vanilla BSDM. Eu não fui procurar o que era a sigla BSDM. Eu devia ter ido procurar antes de ler. Tanto que depois que eu li, eu fui procurar e deu... definitivamente não era o meu público. Eu não tenho esse carinho por esse... Mas foi assustador, assim, eu não esperava. E daí depois saiu o filme, eu tenho uma amiga que gosta muito e eu fui ver com ela. E assim, esse livro, ele não é bem visto pela sociedade sadomasoquista. Vocês têm noção que o grupo que lida com isso, que gosta disso, que tem seus fetiches, eles não gostam de 50 Tons de Cinza porque eles falam que aquilo é abuso. O fato dela nunca ter falado que ela tinha interesse nesse tipo de coisa, ela nunca falou. Ela nunca se mostrou empolgada com isso. Ela só se mostrou empolgada com a ideia de ter ele como namorado. Então ela aceitou várias coisas, mas ela não tem um interesse por isso. E normalmente, de acordo com a Wikipédia, que tem lá a crítica falando, eu não sei como eu falo isso sem ser desmonetizada, né? Mas a comunidade que gira em torno do quarto do prazer do Christian é muito importante que sejam 2 pessoas adultas que tenham conhecimento e interesse do que vai acontecer. Não que elas sejam coagidas por alguém. Então esse filme, ele tem fetiche no abuso, não na ação. Ele tem fetiche em saber que ela é pobre e ele é rico, então ele pode manipular ela financeiramente. Tem fetiche em saber que ela não tem experiência com nada e ela está iludida por ele. Por isso, ele usa de violência com ela. Porque para ela, não é necessariamente prazer. E isso é falado no filme. Que ela tá levando o que ele gosta, assim, a meio que panos mornos, porque ela quer ficar com ele. Então ela aceita isso como consequência, mas não como uma coisa que ela, tipo, nossa, é isso que eu quero pra minha vida. E, gente, esse filme, ele é de 2015. Ele não é de 1970. Esse filme não foi escrito por homens, ele foi escrito por mulheres. E a diretora desse filme foi uma mulher. Então, várias mulheres juntas fizeram um filme que tem fetiche em abuso e manipulação de poder. E essa trilogia de filmes rendeu 1,32 bilhões de reais. Novamente, eu vou repetir, a questão não é ser um filme mais explícito, não é nada disso. Eles teriam a opção de fazer um filme onde ela tivesse interesse. Como é mentira, é tudo mentira, né? Tudo fake. Eles escolheriam o que cada personagem faz. Eles escolheram o fato dela não sentir atração pelo movimento do BDSM e ela fazer isso por causa dele. Eles escolheram colocar no livro o fato do Christian Grey ter começado nessa vida com 15 anos. E quem introduziu ele nessa vida foi a amiga da mãe dele, que é bem mais velha, e que foi dominatrix dele por 6 anos. Eles escolheram colocar esses detalhes que comprovam o abuso. Não precisava ter feito dessa maneira. Mas o fetiche tá no abuso. E isso me deixa fodida da cara. Mas tá. Daí ela tá sentada no talvez quarto dela. Ah, até pulei o negócio. Daí ele olha pra ela e fala, então você é virgem? Vamos resolver isso agora. Daí ela fala, o quê? Vamos resolver esse problema. Ela fala, eu sou um problema, e ele vai lá e usa ela. Eles se usam
E ela fica completamente encantada por ele, porque ela nunca tinha feito isso antes. E se seguir a lógica do livro, ela só tinha beijado 2 vezes na vida dela. Então, depois que eles terminam o tango do demônio, amanhece, ele acabou dormindo na mesma cama que ela. E ela fala assim pra ele: eu não sei se eu quero muito deixar minha vida pra ser sua escrava sexual no quarto vermelho da dor. E daí ele responde: é o quarto Marsala da dor. Brincadeira. Ele fala: não. Você vai gostar, você vai entender que é super legal, é libertador você não ter controle. Você vai achar divertidíssimo. Ela fala: eu quero ir pra casa agora. E ele leva ela pra casa. Só que antes de ir pra casa, ele leva ela pro meio do mato. Ele leva ela pro meio do mato pra explicar melhor. E daí quando ele conta a história de que ele começou sendo submisso de uma mulher muito mais velha que ele. E que fez todo sentido pra ele. Deu um senso muito bom de liberdade pra ele. Quando você não tá no controle, você é livre. Pensa nisso, Anastácia. Olha que legal. Você perdeu o controle e assim ser livre. E o argumento que ele dá é muito bom. Ele fala assim: Anastácia, você é especial pra mim. Eu nunca levei ninguém pra andar de helicóptero. Eu nunca deixei ninguém dormir na minha cama comigo. Você é especial e eu quero isso pra você. Eu quero que a gente exista dentro das minhas regras. Daí ela chega na casa dela e o Christian comprou um computador novo pra ela porque o dela tava estragado. Pra que ele comprou? Pra eles poderem trocar e-mails e pra ela pesquisar sobre o assunto. Porque não tem nada mais sensual que isso, que fala: vai lá pesquisar sobre o assunto. Daí ela pergunta pra ele: mas o que eu pesquiso? Ela é graduada em literatura inglesa. Ela pergunta pro Christian o que ela deveria pesquisar no Google pra saber sobre esse universo. E daí ele fala: tenta digitar no Google submissa. E ela fala: tá bom, vou digitar o que você mandou. Esse filme seria um filme de terror se o Christian fosse feio e pobre. Daí os próximos 20 minutos do filme são conversas jurídicas de cunho sensual. E daí ela tá lendo o contrato e eu vou ler pra vocês o que é falado alto para um romance que foi feito para agradar as mulheres. Nós somos o público, não é para homem ficar feliz, são para as mulheres. Então eu vou ler aqui para vocês, tá bom? A submissa não pode beber em excesso, fumar ou usar drogas. A submissa não pode ter relações com nenhuma outra pessoa. A submissa aceita o uso de contraceptivo oral indicado por um médico do dominante. A submissa precisa se manter saudável, comendo uma lista de alimentos autorizados pelo dominante. A submissa vai obedecer tudo que o dominante mandar de boa vontade e com excitação. A submissa não pode tocar no dominador sem autorização prévia. Ela não pode relar nele. Ela não pode relar nele e ele vai escolher qual é o contraceptivo que ela vai usar. A submissa vai agir com respeito ao dominante, chamando ele sempre de senhor. O dominante vai ter autorização de punir fisicamente a submissa se ele achar necessário ou tiver vontade. Esse filme, ele é pra gente, tá? Esse filme é pro público feminino. O público feminino foi em peso. Eu lembro que no livro, que eu fiquei completamente... Foi quando meu horror começou. No livro tá no contrato que ela tem que se manter num certo peso. Que aqui eles usam saudável, mas lá é tipo: eu não quero que você fique gorda. Num certo peso. E tá escrito quantas vezes no mês ela tem que ir na depiladora. Porque ela tem que estar sem nenhum pelo pra ele. Como que isso é feito pro público feminino? E lembrando, isso não é uma coisa que ela tem interesse, tá? Ela só tá indo. Ela só tá indo porque ela quer ele. Enquanto ele tá fazendo o contrato mais assustador que eu já vi na minha vida, ele tá mandando presente pra ela. Ele manda champanhe, eles trocam e-mails bonitinhos, carinhosos. Um dia ela tenta cortar a conversa com ele. Fala: não, foi muito bom te conhecer. Ele invade a casa dela no outro dia com o champanhe na mão e fala: você se despediu de mim, é? Então você vai ver. E daí eles fazem o ato de novo deles. E uma coisa interessante, novamente, esse filme foi feito 100% pro público feminino, mas por que a gente só vê ela pelada? Não dá nem pra ver a bundinha dele. É pra gente esse filme, tá? Só tô falando. Eu acho que é só um... E daí quando ela vai, eles terminam lá o ato libidinoso, e ela tá do lado dele com cara de apaixonada. Ela vai encostar nele e ele se afasta porque ela não pode encostar nele sem autorização. Ele vai embora e fala pra ela ler o contrato e ver se ela quer mesmo. Tipo, eu só vim aqui pra você lembrar de assinar esse contrato, porque daí vai ser top. Daí vai ser massa. Daí a nossa vida vai ser incrível. Mas antes tem que assinar esse contrato, porque não existe nada mais sensual e romântico do que um contrato. Ela fala: tem algumas coisas no contrato que eu não apoio. Podemos marcar uma reunião de negócios? Ele fala: podemos, vou até colocar um terno. Daí tem a reunião de negócio. Ela chega no prédio Grey, prédio cinza, e eles vão para uma sala de reunião que ela é fotograficamente muito bonita. Eu acho lindo aquela parede vermelha e tal. Mas ela não faz sentido enquanto sala de reunião. A minha dúvida é: ele tem uma sala de reunião especificamente para esse tipo de contrato, então a sala de reunião é toda dramática, ou ele leva os
parceiros de negócio dele para aquele quarto de motel vermelho com mesa e cadeira. Daí a reunião acontece, eles acertam os termos do contrato, e eu não vou falar nada sobre esses termos do contrato, porque, novamente, medo de ser desmonetizada, mas eles são bem explícitos nas coisas que eles querem, não querem. Daí o Christian fala, top, então fechamos o negócio, semana que vem é nós. E daí ela fala, não, eu primeiro, você vai mandar o contrato atualizado, daí eu vou ver se assino, mas eu não tenho certeza ainda. E daí ele fala, você vai embora? E ela fala, vou. E ele responde, mas você quer ir, mas o seu corpo está querendo ficar? E ela fala, como assim? E daí ele dá uma de mais doido ainda. Ele fala, o jeito que as suas pernas estão fechadas, a maneira como... Eles estão a 1,5 metro de distância, tá? A maneira como a sua respiração mudou, o jeito como a sua pele está ficando vermelha. Eles estão numa sala vermelha, tudo é vermelho. E ele ainda fala, deve ser o seu nível de adrenalina subindo. Ele é o quê? Um mutante agora? Ele consegue identificar o nível de adrenalina dela subindo e o tom da respiração a 1,5 metro de distância? Ele não é o Edward. Daí no outro dia... tem a formatura da Anastasia na faculdade. Quem vai fazer o discurso de formatura é o Christian, que já estudou lá. E ele fala como o objetivo dele é erradicar a fome no mundo, porque ele mesmo já foi um garotinho esfomeado. Então é uma coisa que ele tem muito carinho pra resolver. Isso foi feito pra gente criar algum sentimento por aquele psicopata, mas eu não tenho, porque tipo, você é doido, não gosto de você. Daí ela se gradua, o padrasto dela tá lá, porque o pai dela é falecido, e a mãe dela não vai, porque o marido dela quebrou a perna. Não, o marido dela quebrou o pé. E ela não quer deixar o marido sozinho. Então ela não vai na formatura de faculdade da filha. Ela é mãe lixo que nem a mãe da Bella. Daí lá, ela é apresentada como namorada do Christian pra todo mundo, sendo que ele falou que não faz esse negócio de romance, mas ele aceitou ser apresentado como namorado, aumentando as ilusões da Anastasia. Daí à noite tá o Christian e ela na casa dela. Ela se formou e se mudou pra Seattle, que é a mesma cidade do Christian. E eles estão brindando a formatura. Ele manda ela descer e ele vendeu o carro dela sem ela saber. Ela tinha um Fusquinha e compra outro carro novo esportivo pra ela, sem ela mandar também. Ela fica assustada e fala, é demais isso. E dela vira o olho. E ele olha pra ela e fala, virar o olho é falta de educação, você terá que ser punida. E daí leva ela pro sofá, deita ela no colo dele, tipo assim, sabe que tá o colo? Tá assim. E daí, como uma criança que... Ele fala, por que você vai ser punida? Ela fala, porque eu revirei os olhos, Senhor. E por que não é... Por que você não pode fazer isso? Ela fala, porque não é educado. Ele fala, tá, e ele abaixa a calcinha dela e dá 5 palmadas na bunda dela. De uma maneira muito estranha e desconfortável. E ela também não consegue lidar com ele encostando nela, ela tá se derretendo inteira. E daí ele vai embora. Ele fala, eu gostei muito do nosso tempo aqui, mas eu tenho que trabalhar. Tchau. Tchau. E ela fica tipo, hã? Você vem aqui, me dá um carro, me bate e vai embora? Daí esse é mais um dos pontos. Eles estão transformando o abuso num fetiche. Porque ela liga pra mãe logo depois que o Christian sai e ela tá chorando. Assim, bem desiludida, ela fala... Mas filha, tá tudo bem? E daí ela fala sim, dela, mas você tá feliz? Ela fala, tô, na maioria do tempo. Então o filme escolhe mostrar que ela não está feliz com o Christian dando tapa nela. Mas ela tá lá porque vale a pena quando ele não tá batendo nela. Não porque ela tem interesse nesse tipo de coisa. Não é subjetivo. O filme mostra isso. Daí no outro dia, ela vai pra casa dele e eles vão pro quarto vermelho da dor. Trança o cabelo dela. E eu acho engraçado, imagina o ator tendo que aprender a fazer trança pro filme 50 Tons de Cinza. Mas ele trança o cabelo dela, ele explica como é que vai funcionar. Ela tá com cara de apavorada. E daí tem toda uma cena que eu pulei, porque eu não queria. E daí acontece o evento de alegria do Christian e ela sai de lá carregada. Ela tá tão exausta que ela não consegue andar, mas não parece um carregado exausto bom. Aí ele deixa ela na cama, sozinha, e ele vai dormir na cama dele. Depois disso, passa o dia inteiro, passa a noite inteira, eles vão visitar a mãe do Christian, porque ela passou lá outro dia e chamou os dois pra jantar. Chegando lá, eles começam a perguntar sobre a família deles e a Anastasia fala que ela vai visitar a mãe na cidade dela, na Geórgia. E o Christian muda de feição e fala, licença, eu preciso levar a Anastasia pra conhecer a mansão? E ele fala, por que você não me falou que você ia pra Geórgia? E daí ela fala, não preciso te falar isso. Ele falou, precisa. E daí ele pega ela assim, ó, e fala, porque você é minha, você é totalmente minha. Ele não quer que ela vá visitar a mãe porque ela é dele. A mãe. Isso é um romance, gente. É um romance. É um romance! E ela fica brava e fala, por que tem que ser assim? Por que eu não posso encostar em você? Por que eu não posso dormir na mesma cama que você? E ele fala, porque é assim. Eu só aceito se for assim. Ou é um relacionamento extremamente abusivo e assustador, ou não tem relacionamento nenhum. E ela fala, que pena. Então tá bom. Então seguimos com o relacionamento abusivo. Ela tá indo pra Geórgia. Ele fez um upgrade no voo dela. Ela ia de econômica e agora ela vai de executivo. Só que ela usou as milhas da mãe pra ir pra Geórgia. Como ele fez esse processo? Não sei.
de fazer um upgrade na passagem de migas que não tá nem no nome dela. Não sei como é que ele fez isso. Mas ela vai lá, encontra a mãe dela, a mãe dela se diverte, elas conversam. À noite ela manda uma mensagem pro Christian falando: saudades de você. E ele fala: eu também tô com saudades, agora eu tô indo jantar com um amigo. E ela fala: aquela amiga sua que era sua dominatrix? E ele fala: não se preocupa com isso, porque ele ainda é amigo dela. Ele é amigo da mulher adulta que usou ele como submisso quando ele tinha 15 anos. Eles são amigos. E ela fica brava, porque ele ainda tem um relacionamento com a mulher que era a dominatrix dele quando ele tinha 15 anos. E ela não atende a ligação dele. O que uma pessoa sã faz no outro dia ele vai até a Georgia pra lá encher o saco dela. Ele chega puto porque ela não atendeu uma ligação dele. Ele fica bravo porque ela tá bebendo e ela não pode beber. Ele fala pra ela não se preocupar, que ela é só uma amiga. E a Anastasia fala: ela não é sua amiga. Ela é uma abusadora de crianças. Como eu falei e vou repetir novamente. Eles inserem coisas na história que deixam bem claro que é uma relação completamente abusiva. Tanto a que ele teve com a dominatrix dele, tanto a que ele quer ter com a Anastasia. O filme deixa isso claro. O filme fala: ela é uma abusadora infantil. E daí ele fala: não vamos brigar. No outro dia, ele usa a estratégia top de sedução dele, que é veículos de transporte. Então ele leva ela pra andar de planador. E ela esquece tudo. Não é um problema, tá tudo bem. Agora é tudo fácil porque ele levou ela pra andar de planador. E é isso que ela precisava pra entender que ele é um homem que presta. Andar de planador. Ela anda de planador. Ele recebe uma ligação falando que tá dando problema na empresa, ele tem que voltar correndo pra empresa. Quando ela tá voltando pra casa dela, o motorista dele tá esperando ela vai pra casa dele. Ele tá super nervoso, ele tá estressado. Quando ela chega, ela fala: você quer que eu vá embora? Ele fala: não, eu quero você no quarto da dor daqui 15 minutos. Então ele está usando a força pra desestressar. Daí depois que ele desestressa, no quarto do vermelho da dor, ele tá tocando piano, e ela chega do lado dele e fala: você só toca música triste. E ele faz tipo: E daí ela fala: por que você não conversa comigo? Daí ele fala: conversar, como se a gente fosse um casal normal. Ela: conversar, eu quero saber da sua vida. Ele fala: não, eu não faço esse tipo de relacionamento. Não é assim que funciona. Fala: eu sou 50 tons de fudido. Que é uma frase que não faz sentido nem dentro do filme nem fora, só tá no livro e eles tinham que colocar. Daí eles começam a brigar, ela começa a tentar encostar nele, tentar falar pra ele se abrir pra ela, e ele fica bravo e ele fala que ela merecia ser punida por não estar obedecendo as regras. E daí ela fala: então faz isso, me pune, faz o seu pior comigo. Eu quero entender como é que funciona o seu cérebro. Já que você tem que me punir, e daí ele fala: eu não tenho que te punir, eu preciso te punir. Daí ela: como assim? Daí ele fala: você não entenderia. Se eu te contasse, você ia achar que eu sou doido. Porque até agora a gente achou que ele é são, saudável, um homem varão virtuoso. Daí ela fala assim: não, vamos lá e me mostra. E daí a gente tem a cena que eu parei o filme quase. Foi aquele momento que eu falei: eu não vou falar sobre esse filme, porque esse filme não merece mais reconhecimento. Ele leva ela até o quarto vermelho da dor, sem nenhum contexto prévio, sem nenhuma preliminar. Ele vai lá pra punir ela. A gente tem uma cena de violência doméstica. Ela tá chorando, ela tá sofrendo. Ela fala: você nunca mais vai encostar em mim desse jeito. Então, fica claro que foi uma coisa que violou ela. E ele tenta explicar, falando: você tem que ver o meu lado e tal, você pediu pra ser punida. E ela fala: você nunca mais vai me ver. E o filme acaba. Seria lindo se o filme acabasse e não tivesse mais dois. Eles vão acabar juntos. Esse filme é horrível. E daí a gente pensa que o livro vendeu mais de 150 milhões de cópias no mundo. Ele vendeu mais cópias em uma semana que Harry Potter. Ele ultrapassou as vendas do Código da Vinci. Ele foi um livro extremamente lido e foi uma série de filmes extremamente assistida. E o romance, a gente sabe que não é só um filme, né? A gente gosta de se colocar num lugar. Não esse, mas no geral é pra gente se iludir, né? Então, ele normaliza umas coisas muito sérias. A ponto dos praticantes do sadomasoquismo não apoiarem esse filme, porque não é assim que funciona. Eu não sei nem o que falar, eu não esperava que esse filme fosse tão treva. E eu só faço o segundo filme quando der 50 mil visualizações nesse. E eu espero que demore muito. Porque eu não assisti os outros filmes. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu tô com tanta raiva desse. Eu tô com tanto ódio no meu coração por causa desse filme. Bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Meu nome é Neura Silves, como sempre você pode me chamar de Neura, e vocês conseguiram a façanha de 50 mil visualizações em menos de um mês. O YouTube, vocês conseguem me fazer um estranho sentimento de estar muito feliz e orgulhosa de todos vocês que viram, que me deixaram muito feliz e ao mesmo tempo não tô com essa vontade de falar de 50 tons mais escuros, mas promessa é dívida e nós vamos falar sobre ele. Eu vou tirar essa máscara que ela tá me incomodando, meu Deus do céu, que agonia. Nós seguiríamos com o nosso beômetro. Se você não sabe o que é o beômetro, primeiro assiste os 50 tons de cinza, que é o vídeo que eu fiz, e segundo, é quando esse homenzinho estiver correndo, significa que a Anastasia deveria estar
estar correndo do Christian. Cada vez que ela passa um pano bizarro pro Christian, o homenzinho corre porque era isso que ela devia estar fazendo. Esse é o nosso beômetro. O filme começa com um pesadelo do Christian, porque a gente precisa entender que ele é uma alma perturbada, né? Então mostra um dos, sei lá, alguém relacionado à mãe dele. Pode ser padrasto, pode ser o traficante, pode ser várias pessoas, eles não explicam pra mim. Maltratando o pequeno Christian. E ele tá todo se rebatendo com um pesadelo e acorda assustado. E isso só acontece pra gente saber que ele teve problemas. Ele não chegou até aqui sozinho. Ele chegou até aqui por causa dos traumas dele. A Anastasia não tá mais falando com o Christian porque, né, no final do filme foi horrível. Horrível. Filmezinho horrível. O final foi avassalador, mas ele não desistiu e ele está mandando flores pra ela o tempo todo. Inclusive flores comemorando um trabalho novo que ela estará. Mandou um vaso lindo de flores, com um vaso de vidro, assim, que ela pensou, vou jogar fora. Com vaso e tudo. Ela joga todo o vaso. Ela pensa, não, a flor é bonita. Ela estava começando a perdoar o Christian das coisas mais imperdoáveis possíveis. Ela estava começando a perdoar ele. Ela tá trabalhando como assistente do chefe de uma editora, que agora sei de onde veio isso do After. É igual. É a mesma coisa, é o mesmo trabalho. E é em Seattle também. Será que eles são vizinhos de editora? Editora After, editora 40 Tons de Cinza, uma do ladinho da outra. Os donos são amigos. Daí o chefe da Anastasia chega e ele leva um café pra ela. Deveria ser ao contrário. Ela fala que isso deveria ser ao contrário. Mas ele tá o quê? Claramente apaixonado por ela. Porque é isso que acontece. As pessoas se apaixonam por ela. Daí tem um momento assim que é incrível, que o chefe flerta com ela, chama ela pra fazer alguma coisa e fala, eu não posso, eu tenho uma exibição de fotografia de um amigo meu. O amigo dela é o Jacob Cinza, que é o Jacob dessa trilogia. Chegando lá, tem a galeria, a exposição de fotografia dele, tem 6 ou 8 fotos gigantescas da Anastasia existindo. Ela chega e fica assustada. E ela fala, o quê? Por que eu tô aqui? Ele falou, se eu contasse pra você, você não ia me autorizar. E ela fala, pois é. Não iria mesmo. E daí, do nada, surge o Christian e compra todas as fotografias. Então, ele estava vendendo fotos da menina que ele é apaixonado, sem autorização dela, pra quem quisesse comprar. Pega uma foto, pega uma foto, pega uma foto. Pra quem quisesse comprar. Tava disponível. E assim, quem escreveu o livro foi a autora, né? Só que foi o marido dela, que é da área de cinema, se não me engano, ele é produtor. E os dois escreveram juntos o roteiro. Eu imagino a cara dele quando ela fala, a cara do diretor pra esposa. A Anastasia sai do trabalho dela, onde o chefe é apaixonado por ela, para ir numa exposição de fotografia, onde o fotógrafo é apaixonado por ela. E daí quem compra as fotografias é o Christian Grey, que também é apaixonado por ela. Imagina o marido dela, da autora, olhando e falando, todo mundo tem que apaixonar por ela. Ela fala em entrevistas que esse livro foi escrito no BlackBerry dela, em meio aos calorões da menopausa. Ela falou que ela estava muito pegando fogo, ela estava muito on fire. E daí os livros foram alucinações febris do calorão da menopausa dela. Tá escrito isso numa entrevista. O marido dela leu que enquanto eles estavam casados, ela estava com o BlackBerry dela, assistindo o Crepúsculo e falando, meu chefe, que é apaixonado por mim, porque ela é a Anastasia, né? Encontra o fotógrafo, que também é apaixonado por mim, e quem compra as fotos é o Christian, que também é apaixonado por mim. Deve ter sido desconfortável esse momento de roteirização conjugal desses dois, né? Christian chega. Primeiro, não está usando terno cinza. Ele não usa mais terno cinza. Ele está mudadíssimo. Mudadíssimo. Agora ele usa pullovers e cardigans, camiseta, porque ele é outra pessoa agora. E agora, ele tá com uma carinha de cachorrinho abandonado que não sai mais dele. Ele era todo dominante no primeiro, então agora ele é um cachorrinho abandonado, uma criancinha traumatizada. E assim, o que parece pra mim, porque ele realmente virou outra pessoa. O que eu acho que aconteceu? Entre um filme e outro, aconteceu o famoso caso de usurpadora. Christian Grey, Paola, queria continuar puteando, porém casando com a Anastasia. Ele encontra acidentalmente no banheiro um gêmeo dele pobre, que é o Christian Paulina. E ele concorda de trocar identidades um com o outro, isso entre os filmes, a gente não viu, pro Christian Paulina conseguir conquistar a Anastasia. Porque não é a mesma pessoa. Eu tenho certeza que eles fizeram uma usurpadora. Tenho certeza porque não é o mesmo personagem. É o irmão gêmeo dele que era pobre e foi abandonado. E ele é o irmão gêmeo que ficou rico, que foi adotado pela médica. Ninguém sabe. Do Christian Paulina. Certeza. Porque ele tá muito desorientado, gente. Ele tá muito cachorrinho abandonado. Ele chega na exposição de fotografia e fala, podemos conversar, preciso de você, te amo, vamos jantar. E daí ela fala, tá, eu vou jantar porque eu tô com fome. Chegando nessa janta, ele fala, eu quero renegociar tudo. Agora não tem punimento, não tem regra, não tem maltratação, não tem mais nada. Tem só meu amor por você, porque eu só quero você porque você é a coisa mais importante da minha vida. Christian Paulina. Não tem outra explicação. Ele deixou de tudo. Lembra de todas as coisas? Das 27 submissas que ele teve, toda aquela história do quarto vermelho da dor, ninguém rega em mim, não dorme na minha cama, tudo isso foi por terra. Agora ele percebeu que a Anastasia é quem ele precisa e todos os traumas dele passaram, assim,
Qual é mais fácil acreditar? Que aquele psicopata do primeiro filme mudou o caráter inteiro dele no momento que a gente não viu? Ou que o irmão gêmeo do bem dele tá no filme? Vou jogar no ar. Daí ela fala pra ele, mas eu quero saber tudo da sua vida. Daí ele fala, tudo o quê? Daí ela fala, tudo. E daí ele fala a seguinte frase. Quando eu tinha 4 anos, a minha mãe teve uma overdose de crack. O resto você consegue entender. Não, não consegue. Essas são as informações mais vagas e mais cheias de dúvida que você consegue dar pra alguém. Quando eu tinha 4 anos, minha mãe morreu de overdose de crack. Me conte tudo. Quando eu tinha 4 anos, minha mãe morreu de overdose de crack. É tipo aquela música da Avril Lavigne, Skater Boy, que ela começa falando. Ele era um punk, ela fazia balé. O que mais eu posso dizer sobre isso? Você pode dizer um monte de coisa sobre isso. Eu tenho tantas dúvidas sobre esse punk e essa bailarina que não acabaram juntos porque ela achava que não queria um punk e agora ela tá grávida e sozinha. O que mais que eu posso dizer? Várias coisas, Christian. De 4 anos pra cá, o que aconteceu? Só isso que ele fala. E ela fala, nossa, você tá realmente mudado. Realmente, você mudou. Tudo mudou. E daí ele fala assim, mas eu te contei tudo isso. E ela, quando você me contou tudo isso, Christian? E ele fala, quando você tava dormindo. E daí a Anastasia faz o meu trabalho e fala, pra gente poder se comunicar bem, é importante que todas as pessoas que estão na conversa estejam acordadas. E sim, essa é uma ótima dica de comunicação. Não converse com alguém quando ela estiver inconsciente dormindo. Olha só, aprendendo, hein? Anastasia ensinando coisas. Anastasia dando dica de comunicação. E daí fala, sim, desculpa, agora eu só vou falar quando você estiver acordado. E ela fala, ótimo, é tudo que eu precisava ouvir. E daí ele deixa ela em casa e dá um MacBook e um iPhone pra ela, assim, tipo, do nada. Ele tinha guardado lá na bolsa, vou comprar um MacBook e um iPhone pra ela, sem nenhum... Só porque sim, só porque... E daí ela fica, obrigada pelo MacBook, pelo iPhone. Top, top, top. Obrigada. Bem romântico esse presente, bem específico, porque o MacBook é um iPhone. Mas deu o MacBook e o iPhone pra ela e já começa a trocar mensagem com ele pelo iPhone. No outro dia, ela vai trabalhar. E daí a chefe do RH só aparece pra gente saber que eles têm uma chefe de RH. Então ela chega, oi, Anastasia, eu queria dizer que você tá fazendo um bom trabalho. Daí o chefe dela chega e fala, sim, eu te falei que ela sabia ler, ao contrário das outras assistentes. E daí a chefe fala, é mesmo. E daí eles estão conversando e eles comunicam a Anastasia que o pessoal do trabalho vai num bar depois do trabalho. E ela fala, eu sou ocupada. Daí fala, traz o ocupado com você. E daí ela pensa, tá bom. Só que o chefe, que não é nem um pouco suspeito, coloca a mão na cintura dela e fala, vamos antes aguardar as pessoas chegarem. E tem uma coisa que tá me incomodando e que não faz o menor sentido, mas isso não pode ser não acidental. Por que o chefe dela tá vestido igual o John Constantine? Esse daqui é o John Constantine dos quadrinhos. Esse é o chefe dela. Por que ele tá vestido igual o John Constantine? Até o cabelo. Por quê? Faz sentido. Essa roupa é igual. Mas daí o John Constantine, chefe, a Anastasia, estão lá, quem que chega? Christian, olha pra ela e fala, eu sou o namorado, venha. E daí ele só pega a Anastasia e empurra ela pra fora. Ela fala assim, mas ele é meu chefe, Christian. Ele fala, eu sei que ele é teu chefe, mas eu não gosto de gente tocando no que é meu. E ela fala, mas eu não sou uma propriedade? Ele fala, veremos. E ela não acha isso estranho. Ela fala, ele realmente mudou. Ele é outro homem. Ele realmente é, né? Ele tá bem cagão. Daí o que a Anastasia faz com eles? A Anastasia faz ele ir no mercado. E daí no mercado ela compra um sorvete de baunilha. Porque ela tem que zoar a cara dele falando que agora o relacionamento deles vai ser vanilla. Então ela compra um sorvete de baunilha e fala, agora esse vai ser o seu sabor preferido. E depois disso, eles vão cozinhar juntos. E eu amo como esse filme ele tem um compromisso de deixar todo mundo com raiva. Todas as mulheres que sabem de 50 Tons de Cinza. Teve as primeiras que começaram a ler o livro e desistiram. Teve as que gostaram do livro. Foram ver o primeiro filme? Gostaram do primeiro filme. Não é necessário, porque gostam da pegada forte, gostam dessa coisa de ser presidiária do próprio marido. Gostam disso. Daí no segundo filme, eles tiram tudo que elas gostavam. Então as pessoas que achavam que 50 Tons de Cinza era bom e eram ruins se decepcionam no primeiro. E daí eles criam uma segunda decepção pros poucos que querem continuar, porque não tem nada de dominação. Christian está 100% domesticado. Ou o irmão gêmeo dele, mas tá. Christian Paulino está 100% domesticado, feliz de ir no mercado e cozinhar com ela. Lembra que no outro filme, ele não deixava ela encostar nela e ela só podia dormir numa cama separada? Então agora eles estão cozinhando juntos, porque ele mudou. Ele mudou muito. Parece que alguém pegou o lugar dele. Daí, enquanto eles estão cozinhando, o Christian comunica pra ela que ele vai comprar a empresa que ela trabalha. Daí ela fala, eu não acredito que você vai comprar meu local de trabalho. Daí ele fala, não é por você, é uma coisa de negócios. Eu queria entrar no mercado literário e essa empresa parece uma boa opção. Daí ela fala, eu não acredito que você vai fazer isso comigo. Eu não acredito que eu vou estar dormindo com o meu chefe. Daí ele fala, não, na verdade eu sou o chefe do seu chefe do seu chefe. Daí ela fala, mas eu vou continuar dormindo com o chefe do meu chefe do meu chefe. E ela fica brava por um total de 30 segundos. Ela, eu não acredito que você vai comprar meu local de trabalho. Ele fala, haha, vou. E dela, hahaha, tá bom, me beija. Ela aceitou isso de boa. Não é estranho você comprar o local de trabalho da sua namorada. E ele agora virou submissão mesmo. Ele fala, eu só vou encostar em você se você me autorizar e se você deixar e se você querer. Daí ela fala, eu quero. Daí eles vão pra cenas que é o motivo das pessoas verem que eles diminuíram, em 20%. 50%. Eles diminuíram bastante
bastante o fogo. Como eu falei, não é pra ninguém ficar feliz com esse filme. Os poucos que aguentaram até o segundo desistem. Ela vai autorizando eles fazerem as coisas. E lembra que no primeiro filme eu falei que pra um filme de mulher, a Anastasia parece pelada demais. Então isso continua. Ela tá pelada, metade do filme ela tá pelada. Mas agora o Christian transa com ela de calça. Ele só abaixa a calça o bastante pra ser necessário. Ele não tira assim, não tira nada. Tira a camiseta e tira a calça. Então agora nós podemos ver várias vezes o cofrinho do Christian. Porque não tem nada mais sexy e sensual do que um cofrinho. Daí depois que eles têm o tango do diabo, tá segurando um cheque de $24 mil. Que eu acho que é da compra do carro dela, do Fusca, do outro carro, não sei. Mas ele tinha dado um cheque em relação a alguma coisa que ele fez de cagada no passado. E ela rasga o cheque e fala, não quero o cheque. E daí ele só liga pra secretária e fala, transfere $24 mil pra Anastasia Steele. E daí a Anastasia fica tipo, como que você tem o número da minha conta se eu nunca te passei? E daí ele com cara de, E ela, como? E ela não acha esse estranho de novo e ela segue. E eles vão tomar café, que não tem nada de errado. Se bem que o meu Pix tá na descrição, então talvez essa do dados bancários não seja tão estranha assim. Daí o Christian convida ela pra um baile que vai ter, que é um baile beneficente da família dele. E ela faz as perguntas tipo, meu Deus, eu nunca fui no baile, o que eu vou vestir, o que eu vou usar, como é que vai ficar meu cabelo, eu não sei o que fazer. E daí ele fala, não se preocupe com isso, eu vou resolver isso pra você. E daí ele faz o que? Ele leva ela no salão. Que salão é esse? É o salão da senhora, da senhora que colocou ele como submisso quando ele tinha 15 anos. Eles têm um negocinho junto, esse salão é dos dois, e ele levou a Anastasia lá. E daí a Anastasia fica brava, né, porque, porra. E daí ela fala, você traz todas as suas submissas aqui? E daí ele faz tipo, talvez. E ela, não acredito que você tá me trazendo aqui. Você quer o quê? Que eu tenha aprovação dela? E ela fica muito brava, mas é rápido, é bem rápido. Ela fala, eu quero que você me explique isso, Christian. E daí ele fala, vamos até a minha casa. Então, eu enchi o saco de vocês porque no 365, toda a trama é movida com vamos para lugares. Eles também tiraram isso dessa porra desse filme. Por quê? Porque o Christian faz isso umas 10 vezes, do tipo, eu vou te contar, mas venha para o outro cômodo comigo. Dela, mas por quê dele? Venha. E é a mesma coisa, me conta agora. E ele, vamos até o quarto. E daí ela estava brava por causa da senhora que fez ele de submisso quando ele tinha 15 anos. Chegando lá, o que eu não falei pra vocês, tem uma menina que tá perseguindo a Anastasia. Ela aparece nos lugares, ela quer puxar assunto, ela tá atrás dele, ela meio que uma sombra assim, e o Christian sabe disso. Ela está brava por causa da senhora que abusou dele. Ele chega com uma pasta da Nina, que é a menina que tá perseguindo os dois. E é uma pasta tipo FBI. E é engraçado que muda a música e parece que os dois são dois policiais negociando casos. Eu não sei porque fizeram isso no filme, mas tá. E daí tem uma ficha completa do presente, passado e futuro dessa menina, da Nina. Então, Christian tem uma pastinha com detalhes stalkers de todas as mulheres que ele pega, que são atualizadas. Porque ele parou de ficar com a Nina há 2 anos antes de conhecer a Anastasia. Mas dentro da ficha tem que ela casou, que o marido dela morreu e que ela enlouqueceu por causa disso. Só por causa disso. Não teve nada a ver com o Christian. Nada. Ela falou, ela queria mais e eu não queria mais nada. Então eu terminei com ela. Daí o marido dela, ela casou, parecia feliz, mas aí o marido dela morreu e ela ficou doida. E agora ela tá me perseguindo. E daí a Anastasia, que esqueceu do problema anterior, né, da abusadora, fala, você tem uma pasta dessa minha também? E daí ele fala, tenho. E vai lá nas pastas de submissas, pega a pasta dela e entrega pra ela. E tem, tipo, onde ela trabalha, que daí tá explicado como é que ele chegou lá no material de construção que ela trabalhava, que horas ela entra, que horas ela saía, quando ela ia se formar, e tem lá todas as informações dela, porque ele tem um pessoal que faz esse tipo de coisa. Daí ela fala, mas você é doido? Daí ele fala, não, é que assim, quando eu estou procurando uma provável submissa, eu gosto de ter esse controle. Eu tenho uma pastinha, eu tenho alguém que te segue, e escreve, tem tipo descrições, assim, de o que ela fez, que horas ela fez, e ela fala assim, tipo, mano, eu quero te ajudar, Christian. Eu quero confiar em você, mas você faz essas porra. Mano, sério, uma fichinha sobre mim? Uma fichinha sobre todas? Difícil isso. Me ajuda. E eu não posso encostar em você. Então a gente começou com a conversa. Vou te levar no salão da mulher que me fez submisso quando eu tinha 15 anos. Ele responde ela mostrando a fichinha de stalker que ele tem de todas as mulheres que ele pegou. E daí, quando ela cita a palavra, você não deixa eu encostar em você, ele fala, vamos até o quarto. Porque, novamente, mudar de local, só que dessa vez não é na Itália. Olha uma coisa boa, as paisagens são mais bonitas 365. Então, eles saem da sala, vão pro quarto, saem do quarto, vão pra rua. Não tem essa diversidade, não tem 45 pôr-do-sóis. Mas daí, eles saem do escritório, vão pro quarto. Ele dá um batom pra ela e fala, você quer saber, então, sobre mim? Começa por aqui. E daí, ela escreve com batom todo o peitoral dele. E ele tá, tipo, passando mal, assim, com ela encostando nele. E daí, ele fala, aqui você não rela. O resto, sou seu. Sou seu!
Só se você acha que é a mesma pessoa, gente? Você acha que é a mesma pessoa? Eu não acho que seja a mesma pessoa. Mas tá. Então ela fala, tá, eu posso lidar com isso, e ela não tem mais nenhuma dúvida sobre isso. Ele dá um batom, ela risca o peitoral dele. Ela não pode encostar no peitoral dele. E ela fala, eu não tenho nenhuma dúvida sobre essa questão. Vamos transar. Eu teria tantas dúvidas se um homem chegasse pra mim, era mais fácil ele falar alguma coisa do que no meu peito você não rela, vamos riscar isso de batom, top. E ela fala, top. Não precisa me dar explicação sobre o fato de eu não poder encostar nessa área específica do seu corpo, só ela. E ela tá super feliz porque ele se abriu pra ela, sabe? Ela esqueceu de tudo que aconteceu e ele se abriu pra ela. Ele tá tentando, ele tá se esforçando, então ela tem que ficar com ele, porque ele tá tentando. Daí eles estão juntinhos na cama depois de terem feito o ato de novo. E ela fala, ele chegou, Anastasia, ele quem? Christian chamou um cabeleireiro pra ir lá arrumar ela pro tal do jantar de gala beneficente da família dele. Daí ela chega, ela é arrumada e tem milhares de vestidos assim pra ela escolher e milhares de lingeries. E daí ela põe um conjunto de lingerie preta. Lindo, ficou lindo pra ela, sem nenhuma reclamação sobre isso. Mas ninguém, sem consciência, nenhuma mulher ia colocar um conjunto de lingerie preta com todos aqueles itens num vestido cinza. Ela tá com um conjunto de lingerie que tem sutiã, mas o vestido dela não tem essa alça. Então ela só colocou porque sim, pra fazer uma firula. Daí ele chega pra ela e fala, coloque isso na festa. E daí ele chega com umas bolinhas. Ela, mas o que eu vou fazer com essas bolinhas? Daí ele fala, você vai enfiar... Só que eu fui pesquisar. Essas bolinhas são bolinhas de pompoarismo. Pra que serve o pompoarismo? Para fortalecer o assoalho pélvico da mulher em situações específicas. Essas bolinhas, elas não vibram, essas bolinhas não fazem nada. Essas bolinhas são para fortalecer o seu canal vaginal. E ele fala como se aquilo ali fosse a coisa mais sensual que pudesse acontecer. Falou, nossa, você vai ficar tão louca nessa minha festa familiar. E não! O que ela vai ter que fazer é ficar segurando as bolinhas com força, andando com a perna fechadinha. Porque ela não pode, porque ela tá fortalecendo o assoalho pélvico. Porque não tem nada mais são do que pedir pra sua namorada fortalecer o assoalho pélvico enquanto está no jantar beneficente de família. Isso é sanidade, gente. Isso é incrível. E daí ela tá toda se derretendo nas bolinhas e falando que ela tá com muita vontade de fazer coisas. Mesmo as bolinhas, isso não é a função das bolinhas. Ele podia ter usado um vibrador, mas não, ele usou a bolinha de pompoarismo. Mas nesse baile beneficente tem o momento dos leilões. Daí o Christian oferece pra leiloar um final de semana na casa dele em Aspen. A Anastasia pega o dinheiro que ele deu pra ela ganhar o leilão da casa dele, dentro do baile beneficente da família dele. E daí ele fala, nossa, eu não sei se eu te abraço ou te espanco. Você é tão perfeita, você é tão do bem, você é tão doadora. Quando ele fala isso, ela fala, eu prefiro a segunda opção. Porque agora essa é a pira dela, agora ela gosta de apanhar. E daí ele leva ela pro quarto de infância dele. E lá ele dá uns tapas na bunda dela, eles fazem o ato de novo, se arrumam e voltam pro baile de máscaras, que é um baile de máscaras beneficente. Só que no quarto do Christian tem 2 posters. Na verdade tem 3, mas a gente vai falar do terceiro depois. Tem 2 posters. E esses 2 posters são de brigas de UFC. Eu acho que é um pouco sádico demais, até pra quem gosta disso, o cara que tem tesão em bater, ter pôster de briga no quarto dele. Cadê a subjetividade, hein? Complicado. E daí quando ela tá no banheiro, a senhora que abusou dele, como que é o nome dela? Eu sei que ela é uma atriz, tem um Oscar, a Kim Basinger. Eu só sei a atriz. Mas ela chega pra falar com ela e fala, oi, meu nome é a senhora que fez o seu namorado de submisso quando ela tinha 15 anos. E ela olha pra ele e fala, não quero ser sua amiga. Daí ela puxa ela e fala, eu salvei a vida do Christian. Se não fosse por mim, se ele não entendesse o verdadeiro lugar dele, ele estaria preso ou até morto. De todas as opções que você tem pra defender o BDSM, você escolhe a opção Criança Esperança. Você escolhe a opção beneficente. Ela estava fazendo isso pra ajudar o rapaz a não entrar nas drogas. Fazer uma ONG disso aqui num bairro pobre. Meu submisso, minha vida. Gente, como assim? Se não fosse por mim, ele ia estar preso. Que argumento é esse? Eu ensinei ele a ser quem ele é. Dá aula pra ela e fala, você precisa entender que o Christian precisa de uma submissa na vida e na cama. E eu sei que você não é o tipo de pessoa que quer ser esse nível de submissa. Então, ela está acusando a Anastasia de ter personalidade e opinião própria. Acusando. Ela tá acusando. Depois de ela falar que ela é praticamente o Criança Esperança da submissão, ela acusa a Anastasia de ter vontade própria. E ela ainda fala assim, você acha que você foi a única que o Christian achou que ia ser salvo? Eu conheço ele, vocês não conhecem. Você é só mais uma, vai ser largado. E daí ela fala a frase mais mulher de bandido da vida que é, não, ele mudou, ele está mudando. E ela, hahaha, duvido. E as duas saem bravas. E daí ela olha pro Christian e fala, eu quero ir embora agora. Daí o Christian fala, tá bom, vamos embora. E lembra que no primeiro filme ele dirigia e tal. Nessa, eles estão voltando pra casa com 3 carros, assim, suspeitos. Então tem uma escolta
Tem seguranças na frente, seguranças atrás, seguranças no carro, pra proteger a Anastasia e ele da menininha que tá perseguindo ele. Chegando na casa do Christian, a menina invadiu a casa dele e destruiu o carro da Anastasia. Minha pergunta é, onde o Christian arranjou essa submissa? Ele pegou ela da escola do professor Xavier? Ela é uma das viúvas negras? Ela foi mordida por uma aranha radioativa? Ela entrou em contato com os raios gama? Que você precisa de 6 seguranças em 2 carros. E mesmo assim ela consegue invadir a tua casa. Onde você achou essa submissa? Onde? Daí ele olha pra Rafaela e fala, você não está segura dessa única submissa? Tem 1,55 m, que tá andando sozinha sem rumo, não em plenas faculdades mentais. Venha comigo. E daí eles vão pro barco, porque novamente, lugares. Eles vão pro barco do Christian. Chegando no barco do Christian vai tomar banho. Daí a Anastasia pergunta, eu posso limpar o batom que eu risquei em você? E daí ele fala, pode. E daí novamente, ele faz uma cara de extremo sofrimento de que aquilo tá sendo fisicamente doloroso pra ela enquanto ela limpa. Eu tô falando isso porque vai ser importante no futuro. Daí ela olha pra cicatriz e fala, Christian, quem fez isso com você? E daí ele fala, é passado. Claramente não é passado. Ela não pode relar no peito dele. É bem presente. Bastante presente. E daí ela fica tipo, eu sei que pra você é difícil se abrir dessa maneira, mas eu quero dizer que você está me fazendo muito feliz, que eu te amo. E daí fala, eu também te amo. Daí eles vão fazer o que tem que fazer, acordam de manhã no barco, e daí tem uma música inteira deles andando de barco, ensinando a Anastasia a dirigir um barco. Esse filme tem 2 horas e 11 minutos. Será que precisava de uma música inteira num barco? Pensa nisso. Precisava. Daí eles estão andando de barco. Daí ela, que aparentemente teve um final de semana de 6 dias, chega no trabalho. O chefe dela olha pra ela e fala, você já ajeitou as passagens para Nova York? Ela fala, sim, já comprei a sua passagem. Daí ele fala, e a sua? Daí ela fala, quê? E daí ele fala, é necessário que a minha assistente vá comigo pra Nova York. Ele tem a vibe de sex offender, ele tem a vibe de pessoa que vai fazer mal pra você? Tem, mas é o teu chefe, nesse contexto. Não que você tem que fazer... Não me entenda mal, vou me arrumar, pera. O pedido que ele fez não seria um pedido incomum se ele fosse um chefe normal, mas você vê nos olhos dele que ele é assustador. Mas o chefe fala, minha assistente vai, nós vamos ficar... E ele ainda fala, pega um quarto pra você. Então, sabe, não seria uma coisa. Então eles mandam no iPhone que o Christian deu pra ela, então eu vou pra Nova York. Daí ele fala, mas não tem chance no inferno que você vá no Nova York, Anastasia. Você acha o que? Você acha que é festa? E daí ela fala, a gente conversa depois. Ele fala, a gente conversa depois. Ela fica tipo, putz, será que eu vou pra Nova York? Daí ela chega na casa do Christian, tem uma funcionária que apareceu do além ela voltou. Ela só chega pra... existe um motivo porque ela tá lá, só é um motivo idiota. Ela tá limpando a casa do Sr. Grey, do Mr. Grey, e ela deixa o quarto vermelho da dor aberto. E daí a Anastasia entra lá pra dar uma olhadinha, assim. Daí o Christian aparece atrás dela. E ele fala, a porta deve estar aberta por causa da funcionária X. Daí ela fala, a funcionária X vem aqui limpar? Ela vem tirar a poeira daqui? E daí o Christian fala, não fala nada, eles conversam. Eles queriam que a Anastasia entrasse no quarto vermelho da dor por livre e espontânea vontade. A ideia deles de roteiro foi, a gente coloca uma funcionária que limpa tudo e ela vai deixar aberto, porque faz todo sentido a funcionária limpar o quarto vermelho da dor. Todo sentido. Essa daí tem que receber insalubridade. Tem. Mas daí a Anastasia tá abrindo as gavetinhas e esse filme agora ele tem uma abordagem muito educativa sobre o BDSM. E daí ela tá segurando um grampo de mamilo. Daí ele coloca o grampo de mamilo no dedo dela pra ela entender como funciona e puxa e ela fica tipo, eita, ai. E daí depois ela olha pra um negócio que parece uma perna biônica, sabe? Perna de pessoa que tem deficiência. E daí ela fala, isso aqui... Todas as coisas. Eles falam o negócio mais assustador da história. E ele fala, não, a gente primeiro tem que caminhar pra depois correr. Daí ela fala, eu gosto de correr. Porque agora ela é a pessoa com tesão no BDSM. Ele não. Por quê? Já tem a minha teoria. Ele fala assim, sério mesmo que você quer isso? E daí ela fala, quero. E daí leva ela pro quarto, porque ele tem que ir pra outro lugar. E ela fala, aqui não dá. Carrega ela até o quarto, porque tem que mudar de quarto. Chegando lá, aquela coisa absurda é uma algema pra manter a perna da mulher aberta. A algema é toda acolchoada. Você tá me dizendo que uma algema pra manter a perna aberta é menos dolorosa que um grampo de mamilo? Daí eles usam a algema da perna aberta, terminam o ato, daí eles vão jantar e o Christian fala, eu sei que você é uma mulher empoderada, eu sei que você é dona do seu próprio nariz e você tem a capacidade de tomar as próprias decisões, mas eu preferiria que se você fosse conhecer Nova York, fosse comigo, porque eu quero mostrar para você. E daí ela fala, é claro, Christian, que eu vou gostar de conhecer Nova York com você. Que eu achei que ele iria levar ela até Nova York, ficar no quarto dela e ela participar do evento. Não. No outro dia, ela chega pro chefe dela e fala, então, você me avisou com antecedência, eu não vou poder ir, porque eu vou ter um compromisso, que também vai acontecer em Nova York. Ela não aceita. O chefe dela bota ela pra dentro, o Constantine, chega lá dentro e faz um feitiço. Não.
E ele começa a falar, você sabe que muita gente queria estar no seu lugar, que eu sou um ótimo professor. Ela fala, pois é, mas não vou. Daí ele tranca a porta e ele quer fazer mau uso dela. E daí ele se força nela, ela consegue escapar, fugir, sair correndo. O Christian tá lá embaixo esperando por ela. O Christian quer subir pra bater nele, o que seria divertido, mas eles não põem nada divertido nesse filme. E daí ele vai embora com ela. E ela tá completamente assustada com o motivo. Chegando lá, o Christian fala, não se preocupa não, ele foi demitido. Dela, mas você não fechou ainda o negócio com a editora? Ele fala, eu sei, mas eu sou amigo do CEO e ele foi demitido. No outro dia ela chega pra trabalhar e não tem mais o chefe. E daí, a mulher do RH que apareceu só pra cumprimentar fala, você não quer pegar o lugar dele hoje? Só hoje, só porque alguém precisa estar na reunião. E daí ela fala, tá bom. Ela chega na reunião, tem vários homens brancos de meia idade, todos escutam as palavras dela como se fossem um bálsamo pro ouvido. Como se fosse uma grande líder. E ela só fala, eu acho que a gente deveria investir em livros que são bem vistos pela crítica online. E eles falam, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Ela fala, sim, se você ver esse livro aqui, 80 mil pessoas gostaram. E daí ele fala, nossa, que ideia boa, que a gente nunca pensou nisso em internet, né? Imagina pensar na internet como uma maneira de vender livros? Nunca imaginava. Só faltava aplaudir ela, assim, tipo, nossa. E daí todos ficam muito felizes com a Anastasia como chefe de editoração. Um dos homens brancos de meia idade fala, fica com o emprego dele até a gente achar outro, então. A Anastasia, sim, sabe o que é meritocracia. A única coisa que você precisa para ter sucesso é encontrar uma pessoa realmente rica que compre a empresa que você está trabalhando. Isso é meritocracia. Ela conseguiu ser chefe apenas nada, ela não fez nada, né? Ela encontrou o trabalho, ela começou a namorar com o Christian, e daí o chefe fez alguma coisa pra ela, o resultado do que o chefe fez pra ela, resultou nela ser a funcionária, chefe. Mas não foi por mérito, foi porque o chefe fez coisa errada. Doía deixar ela ter um mérito. Ela não podia ter chegado lá por competência? Sabe uma coisa só, que não fosse por causa de macho? Não pode, né? Christian chama ela pra se mudar pra casa dele. Não dorme na minha cama, não olha nos meus olhos, se ajoelha, deixa eu te bater. Passou pra vem morar comigo, te amo. E daí ela pensa um pouco, mas daí eles vão jantar pra comemorar que agora ela é chefe suprema, e daí ela aceita ir morar na casa do Christian. E daí o Christian olha pra ela e fala, tira a calcinha. E não tem como, a cadeira era bem restrita assim, né? Não tem como você tirar discretamente a calcinha, ela teve que levantar. Tudo bem você ter teus rolês estranhos, mas na frente de todo mundo tem que fazer parte do teu rolê estranho. Mas ela tira a calcinha, dá pra ele e eles vão embora. Eles entram no elevador. Entra no elevador, Christian põe a mão na florzinha da Anastasia. E a Anastasia não é nem discreta, nem silenciosa e nem finge. Todo mundo naquele elevadorzinho minúsculo sabe o que tá acontecendo, só que eles não podem falar nada porque é estranho. Você quer ter teus rolês estranhos? Tem teus rolês estranhos, tem um quarto inteiro pra isso. Por que fazer isso com os desconhecidos do elevador, sabe? Foi uma viagem tão estranha, imagina todo mundo contando isso na casa, na janta, você não sabe o que aconteceu, amor? Tava no elevador com um cara estranho que começou a dedar a namorada. Estranho. Beleza, eles saem do elevador e aparecem em um elevador completamente diferente agora em outro lugar. Chegando lá, a Anastasia tá com um foguíssimo, assim. Mas daí o Christian tem que ligar, tem que atender uma ligação. E daí ela fica tipo, queria. E daí o Christian atende a ligação, quando ele volta, eles estão na sala de bilhar. Também é biblioteca, porque nada mais silencioso do que sinuca do lado de uma biblioteca. E daí ela fala, você me fez esperar, agora eu vou te fazer esperar. Vamos jogar sinuca. Se eu vencer, Anastasia vencer, nós vamos pro quarto vermelho da dor. Se você vencer, eu faço o que você quiser. Ela quer ir pro quarto vermelho da dor. Ele não quer ir. Por que será que ele não quer ir? Já dei minha opinião. E daí, ele vence e ele não quer ir pro quarto vermelho da dor. Pega ela mesmo na mesa de sinuca, finaliza o ato na mesa, porque ele não quer ir no quarto amado dele mais. Daí, no outro dia, a Anastasia vai pegar a escova de dente, pegar as coisas pra poder começar a se mudar com o Christian. Quando ela chega lá, na casa dela, a Nina tá lá. E a Nina fala, o mestre deixa você chamar ele pelo nome. O mestre deixa você dormir na cama dele. O que você tem que eu não tenho? Ela, nada. Eu não tenho nada. Nada de diferente. Nada. Daí, ela tira uma arma pra atacar a Anastasia. A Anastasia fala, eita. Christian sobe, olha pra ela, pega a arma da mulher e fala, ajoelha. E ela ajoelha sem falar nada. Só ajoelha. E ele começa a fazer carinho na cabeça dela como se ela fosse um cachorrinho. A Anastasia fica horrorizada com o nível de submissão que aquela menina tem. E sai pra andar. Ela sai pra andar até a chuva. Ela anda, ela anda até chegar na chuva. Chegando na chuva é a casa do Christian, ela sobe lá. Daí a Anastasia sobe na casa do Christian e fala, cadê a Nina? Tá por aqui ainda? E fala, não, a Nina está tendo cuidado psiquiátrico. A menina que era submissa dele tá no manicômio, tendo a ajuda necessária, porque ela é obcecada por ele. Não tem nenhum motivo, né, Christian? Você não fez nada. E daí ela olha pra ele e fala, Christian, você precisa entender que tem coisas que eu não vou conseguir ser. Eu nunca vou conseguir ser tão submissa assim como você quer. Você tem necessidades que eu não vou querer cumprir, porque ela não quer apanhar e tal. E daí
daí ele fala pra ela, eu não sou dominante, eu sou sádico. E daí ele conta a melhor história de todas. Ele fala, eu sinto prazer sexual em bater em mulheres que são parecidas com a minha mãe. Então, quando ele viu ela a primeira vez, a coisa que mais hipnotizou ele foi o fato dela ser parecida com a mãe dele. A gente não precisava disso. Então, ela parecia uma pessoa completamente indefesa. Ela ainda era virgem, ela parecia com a mãe. Mas daí ele se ajoelha na frente dela e fala, não me deixa sozinho, Ana. Eu sou todo seu. E lembra aquele trauma que ele tinha de encostar? Ele pega a mão dele, encosta onde é proibido e fala, eu sou todo seu. Olha que legal. Agora a gente aprendeu que trauma se resolve assim, decidindo não ter trauma. Já pensou em fazer isso? Não ter trauma. Ele tava com trauma, ele decidiu não ter mais trauma. Acabou o trauma. Inclusive, ele não quer mais isso de bater em mulheres que parecem com a mãe dele. Porque isso também foi curado com o poder do amor. Nada de errado aí. Tá tudo bem, tá tudo certo. Não tem nada de errado. Só apoio. Daí os dois estão dormindo de noite. Ele tem um pesadelo com a mãe, ele grita, a Anastasia está acordada, ela vê o pesadelo. Quando ele acorda do pesadelo, ele fala pra ela, quer casar comigo? Logo depois que ele acorda com o pesadelo com a mãe? E ela fala, quero. Não, ela fala, vou pensar. Ela fala, vou pensar. E daí no outro dia ela acorda, o Christian tá fazendo exercícios, e ele tem um daqueles cavalos de ginástica, o qual ele faz uma super parada de mão, por motivo nenhum. Eu acho que o ator conseguia fazer isso, e eles pensaram, já colocamos tanta coisa estranha, por que não colocar isso? Daí mostra o Christian mostrando o passado de ginasta que ele teve em algum momento. E daí ele e a Ana dão umas pegadas lá, ela fala que precisa pensar sobre o casamento e vai fazer alguma coisa, eu não sei o que ela vai fazer, gente. Ah, daí ela tá trabalhando no emprego novo como chefe, que ela conseguiu por mérito dela, só ela e é o conhecimento dela em literatura. A irmã do Christian liga e fala, o que eu compro de presente de aniversário pro Christian? E ela, tipo, o quê? Ele faz aniversário? Ele, sim, domingo tem aniversário. E ela, não sei. Então eu falo, vou dar uma gravata. E ela fala, ele tem bastante gravata. Mas ele tem tudo. E ela, pois é, ele tem tudo mesmo. Nem pra isso a nossa serve, né? Pra dar uma indicação de presente. E dela, ela pega essa informação, mas assim, não o bastante. O cara que pediu ela em casamento, ela não sabe quando ele faz aniversário. Talvez seja um ponto interessante pra se pensar. Pega e fala com ela fala pra ele do aniversário e fala, não, é uma coisa que a gente faz todo ano. Ela, sim, aniversários são comemorados todo ano. Ele fala, tá bom, mas você pode ir. Ou a gente não vai nós dois, não tem problema não. Mas agora eu tenho que ir pra Polônia. E dela, eu vou pra Polônia resolver uns business de helicóptero. E ele vai pra Polônia de helicóptero. Manda um recado falando que tá com saudade. Quando ele vai voltar da Polônia, ele tá voando com uma senhora, que eu acho que é amiga de família. E eles estão no meio de um vulcão em algum lugar do planeta Terra. E o helicóptero cai. A Anastasia, que tá tomando uns drinks com o Jacob Cinza, com a amiga dela, com o irmão do Christian, recebe uma ligação falando que o helicóptero caiu. Todos se reúnem na casa do Christian pra ver. O Christian que não deixava ninguém entrar naquela casa. A mãe dele entrou por uma porta e saiu pela outra. Agora tá todo mundo lá acumulado, vendo TV, falando sobre o acidente do bilionário, nananã. E daí o Christian entra pela porta, como se ele tivesse tido um acidente de bicicleta, como se ele tivesse esbarrado uma pedra, tivesse atropelado um carro parado e tropeçou porque ele tava com umas feridas que não fazem sentido enquanto feridas de helicóptero caindo no meio da floresta. Ele tá com um vermelho aqui, um negócio aqui, ele tá tipo meio cansado, mas ele tá andando bem. Como ele chegou lá? Correndo? Ele fugiu da ambulância? Não explica. E daí ele fala, não, gente, fica de boa. Foi só uma queda de helicóptero no meio da montanha. Cair na floresta, em algum lugar do mundo. Tá tudo bem. E eles jantam, como se não fosse... Acabou o problema e tal. Todo mundo janta, todo mundo vai embora rindo, porque ele não precisa de fazer um raio-x, ele não precisa fazer nada. A Anastasia, antes de ir pra Polônia, deu uma caixinha e falou, você só pode abrir essa caixinha no seu aniversário. E daí ele guarda a caixinha. No dia do aniversário, ele abre a caixinha, e a caixinha tem o chaveiro mais feio que eu já vi na minha vida. Escrito Seattle, que é a cidade. Do outro lado, tá escrito yes, tá escrito sim. Quando ele aperta, acende uma luz. Ela queria mostrar da maneira mais cafona e desinteressante possível que ela aceitou o pedido de casamento dele. Eu só consigo pensar, quem que vai comprar a porra de um chaveiro que acende a luz e tá escrito sim atrás? Nossa, eu estou viajando para Seattle. Eu quero o chaveiro que tá escrito sim atrás. Não é tipo nem lembrei de você, ou é um nome, às vezes é o nome da pessoa. Não, é sim. Você vai andar com um chaveiro escrito sim? Daí quando você aperta, ele acende uma luzinha no sim? Nem pra fazer um cartãozinho, nem pra fazer um chicotinho com o nome do Christian. Nada, sabe? Podia ter sido criativa, comprado uma algeminha, um negócio mais temático, já que agora ela é a dominatrix. E aí eles ficam super felizes que eles vão se casar. No outro dia tem um jantar oficial de aniversário. Daí todos estão reunidos, ele avisa pra todo mundo que ele e a Anastasia vão se casar.
Ele pede perdão pros pais, falando que ele nunca foi um bom filho, mas agora ele vai ser. Daí, a senhora que usou o Christian de dominante quando ele tinha 15 anos é amiga da mãe dele. Ela tá muito brava, muito brava. Ela fala, você não conhece ele? Eu conheço ele. Você é só mais uma meninota querendo o dinheiro dele. Ela joga um copo na cara dela. Christian vai limpar o rosto da mulher, o qual ele foi passivo com 15 anos. E ela fala, e olha pra ele e fala assim, ela não é a mulher certa pra você. E daí ele responde pra ela em voz alta com orgulho, você me ensinou a foder, ela me ensinou a amar. Esse roteiro é bom, né? Esse roteiro tem uma profundidade. Quem escuta isso? Mãe do Christian, que dá um tapa na cara da senhora e manda ela embora. Daí Christian conversa com a mãe, enquanto isso a Anastasia tá no quarto dele, vendo a foto da mãe dele, que não é parecida nem com ela nem com a Nina. Eu acho que o Christian não tem essa certeza de como que a mãe dele era. Daí o Christian vai buscar ela no quarto dele antigo. E daí tem um grande pôster do filme As Crônicas de Riddick. Quem tem um pôster desse filme? Por que esse filme foi tão especial pra ele? O filme do Vin Diesel, que virou uma trilogia porque o Vin Diesel basicamente coagiu todo o cinema, toda uma indústria de cinema a fazer isso. Quase pagou do próprio dinheiro, porque não teve tanta gente que assistiu assim. Por que essa escolha? Por que esse filme? Por que As Crônicas de Riddick? De tudo que eu tô vendo até agora, essa é a minha maior dúvida. Por que o pôster das Crônicas de Riddick? Daí ele fala, venha comigo. E ele, que já pediu ela em casamento na cama, pediu ela em casamento no cavalo de ginástica, comentou pra todo mundo que eles vão se casar, leva ela pra um quarto bem bonito, cheio de flores, e se ela ajoelha e pede ela em casamento de novo, pela 5ª vez. E aí ela fala assim, sim, eu aceito. E daí começam a explodir foguetes. E ela fala, foi você que fez os foguetes? Ele fala, foi. Mas não foi. Porque na ligação que a irmã dela tem com a Anastasia fala, elas estão conversando, e a Anastasia fala, nossa, mas já teve uma festa esses dias na sua casa. Daí a irmã dela fala, não, aquilo ali foi um baile. Agora a gente vai ter uma festa. Uma festa com comida, amigos e foguetes. Ele se apropriou dos foguetes familiares pra dizer que foi ele que fez. Não precisa disso, Christian. Ela já aceitou seu pedido de casamento as últimas 6 vezes que você pediu. Daí, enquanto estão todos felizes comemorando, o ex-chefe da Anastasia, que tá lá longe, parecendo que agora ele tá morando na rua, ele foi jogado, ele perdeu tudo. Tá olhando pra uma foto que ele tirou secretamente do baile de máscaras que teve. Ele tirou essa foto unicamente pra imprimir e daí ficar olhando dramaticamente à distância enquanto ele coloca uma bituca de cigarro na cabeça do Christian em formato de mini foto. E o filme acaba. Gente, esse filme parece que tem 6 horas. Nada acontece. Eu não sei o que é pior, um filme completamente assustador, que é o primeiro, ou um filme que não acontece nada, que é o segundo. Não acontece nada. Nada, ninguém tá feliz. Christian não tá dominante. Christian não gosta do quarto mais vermelho do pânico dele. Anastasia continua louca. Louca, louca, louca. O que será que acontece no terceiro, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Neuraci, mas como sempre você pode me chamar de Neura. E cumprindo a promessa de que quando o segundo vídeo dos 50 Tons de Cinza alcançasse 60 mil visualizações, eu iria fazer o terceiro. Ele fez 60 mil visualizações. E esse filme é uma palhaçada. É incrível como um filme pode ser uma palhaçada e me fazer de palhaça. São 50 tons de pura palhaçada. É isso. Nós vamos falar sobre essa merda desse filme que eu estou revoltada. Gente, que bosta, que desperdício de recurso. Esse filme me deu um ódio, porque eu não vi nada sobre esse filme, tá? Eu sabia qual que era do rolê dos 50 tons, os 50 tons mais escuros. Eu não sabia nada, beleza? Esse terceiro, eu caguei, eu não vi review, eu não sabia de nada. Quando eu assisti esse filme de 1h50, eu não consigo descrever a raiva que eu sinto desse filme. Além de o roteiro ser ruim, esse filme ainda é feio. Ele é mal gravado, ele é mal diagramado, a fotografia dele é ruim, os ângulos que eles escolhem são mal feitos, são preguiçosos. 365, pelo menos tinha pôr do sol. Só tinha pôr do sol, mas tinha pôr do sol. Pelo menos tinha o momento Visite a Itália, que tinha umas paisagens bonitas. Esse filme não tem paisagem bonita. Esse filme não tem nada de belo. Nada. E assim, isso aconteceu no segundo filme também, mas nesse terceiro ficou claro, ficou óbvio. Porque assim, o primeiro filme foi dirigido por uma diretora de verdade, que é péssima pessoa, que começou a namorar com o marido quando ele tinha 16 anos, ela tinha 40. Mas, no segundo e no terceiro, a autora do filme queria mais liberdade criativa, então ela chamou o marido dela pra fazer esse filme. E o marido dela, até agora, só tinha vários credenciais em roteiro de coisas. Ele não escreveu nada sozinho, ele participou de mesas de roteiro de coisas. E dá pra ver que ele não sabe o que é dirigir um filme. Porque aquilo não é uma história. Esse é o filme que provavelmente é mais fiel à visão do autor na história das adaptações livro-cinema. Isso faz a gente pensar. Mas vamos ao filme, né, pra gente acabar com isso logo. A minha roupa, eu tô
coringada, me sentindo uma palhaça, exatamente como eu me senti no último 365, só que dessa vez em tons de cinza. Tá mal pintado os quadradinhos, porque eu tava com ódio no coração. Eu realmente fiquei pintando os quadradinhos falando, não paga meu tempo esse filme. Eu deveria não usar roupa nenhuma em protesto a essa bosta desse filme que não se preocupou com nada. Não tem história, por que vamos preocupar com a roupinha, né? Antes, vamos falar um negócio feliz? Vamos falar de coisa boa? Pode entrar, dona Aracita. Alguns de vocês pontuaram nos comentários que a minha galinha agora é católica. Não, gente, no vídeo da chegada, eu falei que a protagonista, a Louise, ela ia ser a padroeira do canal, porque ela ensina sobre comunicação baseada em relacionamentos, linguística focada em criar conexão. Então, ela é tudo que eu quero ser como pessoa, menos a parte do que aconteceu com a vida dela, isso eu não quero, mas ela como profissional, e daí eu falei que ela ia ser a padroeira do canal. E daí eu fiz a plaquinha, eu vou colocar uma foto mais perto, mas é a Louise como padroeira, e daí tá escrito comunicação, relacionamento, empatia em latim. Só que ficou meio pequeno mesmo. Talvez eu tenha que fazer maior. Mas eu tenho várias coisas que eu preciso pôr aqui no estúdio. Tem várias neurinhas que eu ganhei, que eu preciso achar um lugar pra pôr elas aqui onde elas ficam visíveis. Só não dá tempo. Mas eu tenho várias coisas pra adicionar aqui. A padroeira veio primeiro porque já tinha o prego, eu só pus. Mais uma coisa, nós vamos ter que voltar com o beômetro, né? Porque tudo que esse homem fala é causa de quase cadeia. Então, o que é o beômetro para você que é novo por aqui? Eu fiz isso no primeiro 50 tons, no segundo não precisou, mas nesse terceiro precisa. Toda vez que o Christian Grey falar uma coisa que deveria ter feito a Anastasia sair correndo, esse homenzinho vai correr na tela. Porque se eu for falar todas as vezes que esse homem fala uma coisa que deveria ter feito a Anastasia sair correndo, esse vídeo seria só isso. Então, para poupar tempo, toda vez que eu citar uma merda que ele está falando, ele é o corredorzinho do BO, ele é o nosso beômetro. O filme começa com o casamento deles, que é bem feio, bem pobre, bem baixo orçamento mesmo. Um casamento de um milionário. Christian Grey nunca seria assim. Não que eu tenha alguma coisa para defender desse homem, mas ela tá com um vestido com uma renda que tem vibe de Shein, que não tem nenhum problema se ela não fosse casada com um milionário. Ela tá com um coque, assim, bem mal feito, um penteado sem acabamento, com umas prisiga aqui, que nem é pra pôr aqui a prisiga, o cabelo dela, ódio. E o Christian nem tá com o branding dele, que ele casou de terno preto. Eu acho que o mínimo que ele tinha que fazer é casar com terno cinza. Ele não tem o prédio cinza, com a secretária cinza, onde tudo é cinza? O mínimo. No começo a gente viu a gaveta de gravatas cinzas dele. Como é que ele não vai casar de terno cinza? Já que essa é a pira dele. Achei baixo. E daí eles se casam, eles prometem várias coisas. Cuidar, amar, várias coisas. Eu soube que no livro ele queria que tivesse nos votos que ela falasse que ela iria obedecer tudo que ele falasse pra ela. Mas não falou. No filme não falou. Daí tá tendo um casamento, tá todo mundo feliz no casamento. E o Christian olha pra ele e fala: cansei de dividir você com os outros. Vamos embora daqui. No casamento. Eles não ficam no próprio casamento, porque o Christian cinza tá com ciúme dos convidados. Daí ela troca de roupa e eles sobem no aviãozinho e eles vão pra Europa. E daí esse filme que tem 1h50 passa 15 minutos mostrando eles existindo em lugares. 365 que existiam em lugares bonitos. Nesse não. Eles estão na mesma Europa, só que eles pegaram os ângulos mais feios, mais preguiçosos, mais mal feitos pra fazer essa bosta dessa lua de mel deles. Tô com raiva. Porra de filme ruim. Ô, satanás de asa. Até o momento que eles param meio que num resort, assim, onde eu acho que é na Espanha, porque você pode fazer topless, e a Anastasia tá lá faceira tomando sol com ele. Uma criança surge do absoluto além e olha pro Christian e dá uma pedra pra ele. E o Christian olha com nojo, assim, pra criança. A Anastasia tem que falar: é um presente. E ele responde: não, é uma pedra. Como que esse homem ficou milionário? É uma pedra, Christian. Pega a pedra da criança. E ele pega a pedra com nojo, olha pra criança com desdém, e o pai pega a criança e leva ela pra longe. E daí ele joga a pedra em qualquer lugar, com cara de: criança, me deu uma pedra. Assim, com ojeriza. Daí ela fala: passa protetor nas minhas costas. E daí ele abre, assim, entra pra cima do biquíni e fala: ah, fica sem, né? Tá todo mundo de topless. Ela fala: jamais. Você já tá usando muito pouca roupa. Você devia estar mais vestida. Você ainda quer ficar de topless? E ela fala: Christian, não seja assim. E daí ele vai nadar. Quando ele volta, ela tá, tipo, de peito de fora, assim. Feliz. Os peitos livres. Inclusive, tadinha da... Eu tenho muito dó desses atores. Bastante dó mesmo. Porque a Dakota Johnson ainda fala que ela assinou um contrato pra um filme e o que saiu foi outra coisa completamente diferente. Eu não acho que ela tenha assinado pra fazer um terceiro filme onde 85% desse filme ela tá de peito de fora. Eu não sei como é que não pegou friagem durante esse filme. Porque, sério, ela faz alguma coisa... Peito de fora. Peito de fora. Até parece que esse filme não é pra mulher, né? Porque a gente só vê peito. O filme aparece o cofrinho do Christian. Cofre. Todo mundo sabe como é sensual um cofre masculino quando ele tá agachado. E uma hora a gente vê a testa do pequeno Christian. Ele tá tomando banho, tem o umbigo, tem a testa.
E para aí, a gente vê mais nada. Então, Dakota Johnson, tadinha, tá lá de peito de fora em algum lugar da Europa. Christian fica muito bravo e fala, não acredito que você tá fazendo uma coisa dessa? E daí ela fala essa frase, tão boa, tão criada. Ele fala, Christian, você não tá prestando atenção? A única coisa que você vê olhando pro lado são peitos. São peitos na Peitolândia. O diretor é um escritor profissional. Ele já fala, não, você está me desafiando, vamos pro barco. Ele enrola lá no pano, leva ela pro barco, e daí ele vai punir ela. Mas agora a gente lembra que o Christian é vanilla, ele não faz mais essas coisas. Mas assim, eles destroem nesse filme até a lógica dos outros filmes, que era o quê? Putaria e umas algemas, né? E um chicotinho. Porque ele tira as algemas de dentro da bolsinha de algemas dele, amarra a Anastasia pra quê? Pra fazer uma posição de missionário. Ele faz a posição mais sem graça do mundo. Lembra que ele era dominador? Então, a algema é simbólica. Ela não serve pra nada. Ele não faz nada com ela amarrada. Ah, ele trança o cabelo dela também. Ele gosta dessa coisa de trançar o cabelo dela, ele trança o cabelo dela. A punição dela é essa. Ele não tá ficando bom nisso de punição, né? Porque se você me desobedecer, você leva vara. Antes, se você desobedecer, você levava chicote. Agora é só vara. Mas ela não quer a vara e não quer o chicote? Então, ele realmente se perdeu no personagem dele, né? Mas tá. Eles terminam de fazer o tango do demônio vanilla deles e eles recebem uma ligação. E essa ligação contando que invadiram o prédio Grey com muita facilidade. Inclusive mostra a recepção dando o crachá de visitante pro cara que explodiu. E depois mostra ele entrando facilmente nos vários servidores do Christian. Vários. Ele tem vários servidores. O que ele tem nesses vários servidores, a gente não sabe. Não sabe. Mas ele entra com uma bomba e explode os servidores do prédio Grey. Inclusive, o serviço de segurança desse filme, ele só teve que pedir por favor pra entrar e entrou. Assim, foi bem difícil pra ele entrar. E daí, o filme que vem de um passado onde o Christian é a pessoa mais assustadora do mundo. A Anastasia é a pessoa mais tonta do mundo. Eles casaram. Esse filme ia ser top pra eles, sei lá, conversarem entre si. Ele crescer como pessoa, já que casou, e na terapia, eles fazem o quê? Um thriller de suspense. Mal feito, mas um thriller de suspense. Porque a pessoa que entrou no prédio Grey é o ex-chefe da Anastasia. Tentou se forçar com ela. Então, ele invadiu, explodiu tudo lá. E agora, o Christian Grey vai brincar de FBI o filme inteiro. Ele vai chamar os seguranças deles, eles vão fazer pesquisas. Ele vai parecer um delegado falando, me contem o que vocês têm. Eles entregam pastas. Esse filme que era pra ser um soft porn feminino, agora é o pior thriller criminal da história. Então, os dois voltam pra Seattle porque explodiram o prédio Grey. Carregando a Anastasia, os funcionários estão esperando ela. O Christian vai trabalhar e a Anastasia fica na cozinha com a governanta. A governanta fala, senhora Grey, então, como é que você vai querer as coisas? Dela, coisa? É assim, como é que você vai querer a decoração? Como é que você vai querer os móveis? Você vai querer mudar alguma coisa? O que você quer que eu tenha de menu semanal? E daí ela fica tensa e fala, tipo, como assim? E daí a governanta fala, eu sei que é muita coisa, né? E daí ela fala, não é muita coisa. Ela não tem nada pra fazer. Ela não vai fazer nada. Ela tem que olhar pra governanta e fala, eu quero camegas. E a governanta fala, pra já. Ela não tem que fazer nada. Ela tem que procurar no Pinterest e falar, eu quero uma torneira aqui. E ela fala, tá bom. A governanta consolando a Anastasia, porque agora ela vai ter que mandar neles, já é... Daí ela fala assim, a Anastasia, eu não quero atrapalhar, minha querida governanta, mas será que essa noite eu podia cozinhar pro meu marido? A governanta fala assim, senhora Grey, você é a dona dessa casa, você faz o que você quiser. Venha cá que eu vou te mostrar o que tem na cozinha e você assume a partir daí. E daí ela fala, que bom, obrigada. Outra coisa, tem como você me chamar de Anastasia? E daí a governanta fala, não tem. Você mando, pode me chamar de Anastasia? Não, porque o Sr. Grey é chamado de Sr. Grey, então você tem que ser chamada de senhora Grey, porque senão vai ficar estranho. Daí ela fala, tipo, então, tá bom. A governanta não deixa ela escolher o nome o qual ela tem que ser chamada porque tem que ornar como do Sr. Grey, que é o que realmente que manda. Mas ela faz a janta, ela faz puta de um bife pra cada um deles. A saladinha mais triste que eles pensaram na vida, mas um bife. E daí ela olha pro Christian e fala, Christian, você quer ter filhos? É uma ótima pergunta pra você fazer logo depois que casa. Tem que falar, um dia. Dela, um dia quando? Dela, sei, um dia. Daí ela, mas
mas você não tem vontade? Daí ele fala, nesse momento eu não tô pronto pra dividir você com mais ninguém. E ela olha pra ele e pensa, nada de assustador nessa frase. Vou seguir com a minha vida. Ele já não quis dividir ela com os convidados do próprio casamento. Agora ele não quer dividir ela com o filho hipotético deles. Dá pra ver que ele evoluiu, né? Ele tá muito melhor. Muito melhor. A Anastasia vai trabalhar. Ela tem que trabalhar com 2 seguranças, porque eles estão com medo do ex-chefe dela atacar ela. Chegando lá, ela tem um escritório muito maior e ela ganhou uma outra promoção. E ela fala com uma das gerentes lá da editora que ela trabalha. Ela fala, nossa, mas esse não é meu escritório. Daí ela fala, sim, você ganhou uma promoção sem ter vindo trabalhar. Olha que legal. E dela, massa, que legal. Então tá bom. E ela vai sentar na mesinha dela. A secretária chega pra ela e fala, eu estou fazendo a coisa mais importante agora, que é mudar o seu endereço de e-mail de Anastasia Steele para Anastasia Gray. Essa é a coisa mais importante que a gente tem que fazer hoje. Mudar o seu e-mail para o nome de casado. E daí ela fala, então, não precisa mudar nada agora não, tá tudo bem. É bom eu ter essa separação aqui na empresa. Ela fala, então tá. Depois disso, ela tem uma reunião com um dos autores que a editora está gerenciando. O Christian entra sem pedir permissão, sem falar o que tá fazendo, invade o escritório dela, despacha o autor que tá conversando com ela, ainda fala tipo, ai que bonitão esse autor, como se ele tivesse com ciúme do autor. Olha pra ele e fala, eu mandei um e-mail pra você como Anastasia Gray e o e-mail voltou. O que você quer dizer com isso? Quão entediado uma pessoa tem que estar pra mandar um e-mail? Por que ele mandou um e-mail, primeiramente? Ele mandou um e-mail pra saber se ela tinha mudado o e-mail. Vocês, pessoas casadas, todas vocês. Quando que você se preocupou com o fato do e-mail do seu cônjuge não ter o seu sobrenome? Gente, esse filme ele foi inventado conforme eles foram gravando, porque não é possível. Eles têm ele sai do trabalho dele pra falar, por que você não mudou o seu e-mail? E ela fala, porque eu quero ter um senso de identidade, já que todo mundo aqui já acha que eu cheguei onde eu cheguei, porque eu sou casada com o dono do grupo que a editora pertence. Ele fala, claro que não, você chegou até aqui por mérito, por trabalho duro. Agora eles já estão, tipo, dizendo mentiras, assim, né? Você trabalhou muito por isso. Ela trabalhou por 3 meses. 3 meses. E ela virou editora-chefe e agora ela é chefe do departamento de ficção. Você entra sem perguntar pra ninguém, sem bater na porta. Você acha, Christian? E daí ele fica bravo e ela fala, tá, eu vou pensar. Eu vou ver se eu penso isso de mudar o nome do meu e-mail. Isso é uma coisa tão ridiculamente pequena que eu fico muito indignada. Amor, você não mudou o seu arroba. Tem que ter Gray. Eles gravaram uma cena que o Christian entra bravo e fala, você não mudou o seu endereço de e-mail. Sem contar o fato que ia gerar confusão. Um monte de gente ia mandar e-mail pro Anastasia Steele, já que ela é editora-chefe, e agora ia voltar, porque agora virou Anastasia Gray e ninguém tem um endereço novo. Christian chega, sei lá, 2 horas da tarde, vai embora e fala assim que eu volto te buscar. E daí ela fala, tá bom. Então ela fica trabalhando por longas 3 horas. Christian volta pra buscar ela com um carro dos seguranças e um carrão dele que ele tem. Ela fala, eu posso dirigir esse carro? Ele fala, não pode dirigir esse carro. E daí eles dirigem rapidamente por mais 5 minutos de filme, porque a gente precisa ver o processo. Ele chegou aonde? Numa casa. Essa casa foi vista pela Anastasia uma vez quando eles estavam passando de barco. E ele falou, vou comprar. Comprou a casa pra ela. Fala, adorei a casa, meu bem. Só que a casa vem com BO. O BO é uma arquiteta. Essa arquiteta, ela dá em cima do Christian de um jeito que ninguém em sã consciência faria. Ela pega na mão dele, ela faz carinho no cabelo dele, ela chega pertinho, ela ignora a esposa. E a Anastasia vai ficando enfurecida. Assim, tipo, quem que essa mulher pensa que é? Quando ela mostra as plantas da reforma da casa linda, antiga, o plano da arquiteta é demolir tudo e construir do zero. Ela fez... Como assim? Isso não tem nem lógica. Se eles compraram a casa porque ela era bonita na distância, por que ela fez um projeto de fazer uma casa inteira? Mas ela mostra o projeto da casa inteira e fala, o legal seria construir tudo porque vai ser mais ecologicamente correto e tal. Daí a Anastasia fala, não, a gente comprou a casa pela casa. E daí ela fala, mas seria a melhor opção. Christian vai atender o telefone e fala, eu faço o que a minha esposa mandar fazer. Dá um tapa com um anel de noivado na cara dela. Fala, eu sou a esposa dele. De todas as mulheres parecidas com a mãe do Christian, que ele levou pro quarto vermelho da dor pra bater, eu fui a única que conseguiu casar com ele. Então você me respeita. Ela não fala isso, mas deveria. Várias mulheres iguais à mãe dele estavam lá. Só eu consegui casar com ele. Então você tome jeito e você faça o que eu tô mandando, senão você vai ser demitida. Afinal, eu sou a senhora Gray. E daí a arquiteta fala assim, tá bom, desculpa.
ela abaixa a cabeça e imediatamente começa a obedecer. Por que existe esse momento com a arquiteta? Não tem propósito. A arquiteta aparece nesse momento e ela desaparece nesse momento. Ela só vai aparecer em uma outra cena, o qual ela não tem nada a ver também. Anastasia dá o fecho, ela vai embora e o Christian abraça ela e fala: se você conseguiu dar conta da arquiteta, você tem direito de dirigir esse carro. Primeiro que, desde quando a Anastasia tem que dar conta da mulher que tá dando em cima dele? Você não consegue fazer ela parar de dar em cima de você? A mulher, tua mulher que tem que ir lá bater nela? Christian Grey. E como que isso deu motivo para ela ter a competência de dirigir um carro? Não sabemos. Mas ela dirige o carro, dirige super rápido, ela está super feliz, toda veloz e furiosa. E daí o que acontece? Um carro persegue eles, porque lembra que tá acontecendo todo um BO de violência, de sequestro, de crime nesse filme sobre duas pessoas que transam? Então, daí por 10 minutos a gente vê essa perseguição emocionante, que por fora você vê o carro passando e ele tá fazendo drift, ele tá pulando, girando, freando, avançando. E dentro do carro, a Anastasia tá assim: pra virar, amor? Vou virar. E daí corta de novo pra perseguição e ela tá ultrapassando uma ponte, os negócios dentro do carro. E daí eles conseguem despistar o carro e deixa a Anastasia com tanto tesão que ela tem que arrancar a calça do Christian naquela hora e subir em cima dele e fazer sexo por 35 segundos no relógio que eu contei. Porque se tem uma coisa que as mulheres fãs da trilogia dos 50 Tons de Cinza querem ver, é 10 minutos de perseguição de carro, hein? Olha que legal a Anastasia dirigindo. É um Audi? Eu acho que é um Audi, tem as rodinhas, né? 10 minutos de perseguição, 35 segundos de sexo. Bem rápido, é bem rápido mesmo, assim, tipo, eles resolvem rapidamente. Christian segue brincando de CSI, os seguranças estão em volta deles, a Anastasia tá atrás da mesa, assim, olhando com cara de vamos investigar esse caso, e eles estão trazendo pastas de pesquisa, e ele falando: continuem procurando, vão atrás dos suspeitos, e a gente se vê daqui a pouco. Como se ele fosse delegado da Cidade Cinza, assim. Ele tá muito se achando CSI, muito FBI. Lembra que ele era um homem ocupado? Então, acabou. E não tem como esse filme não tá sendo inventado no decorrer do filme acontecendo. Por quê? Porque você nunca imagina o que vai acontecer depois. É sempre muito inesperado, mas o que tem de inesperado é de igualmente chato. Os seguranças vão embora, na sala no qual dele fala: nossa, teu cabelo tá longo, hein? Daí ele fala: cortar meu cabelo não é uma prioridade. E ela fala: eu cortava o cabelo do meu pai, vou cortar teu cabelo. Parece que eles fizeram uma lista das coisas menos criativas para um casal fazer. E se a gente fizesse uma cena deles brigando por causa de endereço de e-mail? E se a gente fizesse a Anastasia cortar o cabelo do Christian? Cortar o cabelo dele. Cortar o cabelo. E daí isso que acontece, a gente vê ela colocando o Christian na banheira, lavando o cabelo dele. Tem uns momentos meio sensuais, mas sobretudo a lavagem de cabelo tá acontecendo. Ela olha pro Christian e fala: onde você guarda suas tesouras? Ele fala: na gaveta do escritório. Primeira coisa, esse homem tem um guarda-roupa só pra roupas cinzas. Por quê que a tesoura de cortar cabelo... Primeiro, porque ele tem tesoura de cortar cabelo. Não precisava. Ele vai cortar cabelo sozinho? Ela não tinha que estar no banheiro, junto com as outras coisas, que ele deve ter um banheiro cinza só pra ele, não na gaveta do escritório? Mas tá, dentro da gaveta do escritório tem um kit de barbeiro. Ela chega com um pentinho, com a tesoura da ponta de cortar cabelo. Ele tem um kit de barbeiro de emergência na gaveta do escritório dele. Mas antes ela descobre que ele tem uma arma. E ela fica surpresa. Por que ela fica surpresa? Se tem uma coisa que vocês, todo mundo fictício daquele filme tem certeza que o Christian vai ter uma arma. Não existe chance que aquele homem não tenha uma arma. Você olha pra cara dele e você fala: esse homem tem armas no plural. E ela tá tipo: como assim você tem uma arma no seu escritório? E daí ele explica que a arma é da menina que tentou matar ele no outro filme. E ele guardou porque ele não queria que a menina ficasse mais tempo na cadeia, e ele promete se livrar da arma. E ela fala: bom, obrigada. Depois desse momento ótimo de cortar cabelos, ver a arma, ela nem corta o cabelo dele no final. Tá igual. Ela vai trabalhar no outro dia. Daí ela tá trabalhando muito. Nossa, trabalhando. Vem alguém pra falar que ela é ótima no trabalho dela e que as ideias dela são muito boas e que as pessoas estão comprando os livros que ela escolheu pra serem publicados. E a amiga dela fala assim: vamos num bar? E dela fala: ai, o Christian não quer que eu vá no bar. Ela: vamos no bar? Dela: vamos no bar. Ela fala pro segurança: oi, seu segurança, eu vou no bar. Ele falou: o senhor Grey mandou você ir pra casa. Daí ela fala: mas eu sou a dona da casa. A gente vai no bar. E daí ele fala: tá bom. O que ele faz? Ele liga imediatamente pro marido pra avisar que a mulher tá no bar. Existe uma diferença muito grande em você ter seguranças que vão te proteger das coisas enquanto você segue a sua vida, e seguranças que têm o único propósito de manter você aonde o seu marido quer que você esteja. Não é bom que o segurança não te deixe sair de casa. Não é bom que o segurança conte pro seu marido exatamente todos os lugares que você vai. Mas ela vai no bar. E daí ela conversa com a melhor amiga dela que namora com o irmão do Christian. E ela conta várias coisas pra Anastasia que ela não sabia. Que, tipo, eles encontraram nos computadores
do ex-chefe dela um monte de coisa sobre a família Grey, que ele contratou segurança para a família inteira depois disso. Ela não sabia, mas a namorada do irmão dele sabia. Então a comunicação tá fluindo muito bem. Ele evoluiu muito, ele tá falando muito. Então ela descobre várias coisas do marido dela que ela não sabia, via melhor amiga que namora o irmão dele, e ele nem conta as coisas pro irmão dele, então se o irmão dele sabe, é porque todo mundo sabe, menos a Anastasia. Ela chega em casa, tem 6 ligações do Christian, que não atende mais o telefone, ele tá meio puto. E quem tá lá? O ex-chefe dela, com uma faca, que consegue atacar ela. Qual é a segurança dessa casa? É feita por aqueles cadeadinhos de diários, vocês lembram aquele cadeadinho de coração? Porque só assim, pra ele entrar facilmente. Ele entra, ele pega a Anastasia, os seguranças não são bons no trabalho deles, eles tinham todo o espaço do mundo para atirar, ninguém atira. A segurança mulher consegue, numa briga muito lentamente coreografada, ela consegue mobilizar ele, e daí ela fala alto, a gente precisava de alguma coisa para amarrar ele. A Anastasia fala, nós temos! E daí a polícia chega, ela explica pra polícia que o cara invadiu a casa, eles estão conversando sobre isso. E daí a governanta fala pra polícia, o Sr. Grey tá chegando, então acelera isso aí. Eu não acho que você possa falar assim com a polícia. O dono da casa tá chegando, é melhor vocês saírem, parem com a investigação. E o policial fala, desculpa, a gente já tá indo embora. Não queria atrapalhar esse sequestro que aconteceu dentro da sua casa. Christian chega puto, revoltado. E ele faz o quê? Ele observa a Anastasia dormindo. Do Crepúsculo, da fanfic do Crepúsculo, que é os 50 tons, e a fanfic dos 50 tons, que é o 365, os três têm uma coisa em comum. Essa necessidade de fazer o homem assistir a mulher enquanto ela dorme. Algum de vocês já teve esse sonho de assistir a mulher enquanto ela dorme? Tipo, nossa, eu queria tanto ter um homem que me observa acordado enquanto eu tô dormindo. Porque eles fazem muito isso nos 3 filmes. Eles gostam disso, de olhar a mulher dormir. As 3 mulheres que fizeram isso, as 3 escreveram e as 3 tinham esse desejo. Porque as 3 colocaram nos seus respectivos livros. Olhar a mulher vulnerável dormindo. Ela acorda, chama ele pra cama, ele não quer ir pra cama, porque ele tá puto. Vai tomar banho, nessa hora que a gente vê a testa do Christian, e ela tenta pôr a mão no pequeno Christian, o pequeno Christian fala, não quero, sai daqui. Menos de 30 dias de casamento, eles já estão tendo problema. E daí ele sai e deixa ela abandonada sozinha no chuveiro, porque ele não quer. Ele tá muito bravo. Ela chega no trabalho no outro dia, o Christian tá sorrindo e falando, eu tenho uma coisa pra você. Ele coloca uma coisa pra amarrar o rosto dela, assim, sabe? Uma máscara. E leva ela pro quarto vermelho da dor, ele algema ela e ele fala, agora eu vou te matar de prazer. E daí ele faz o quê? Lembra que ele tem todos os artifícios de bater. Ele abre uma gaveta que tem vários vibradores. E quando eu vejo vários produtos bem dispostos com a logo pra cima, eu obviamente vou ter que procurar na internet. E sim, todos os vibradores que aparecem naquela gaveta estavam para venda na coleção dos 50 Tons de Liberdade que foi lançada junto com o filme. Então ele usa de propaganda para atiçar ela. E qual que é o plano dele? Ele pega o vibrador, ele coloca nela e ele tira. Ele coloca nela e ele tira. E daí ela fica tipo, para, tira. E daí ele fala, é assim que você faz eu me sentir. Toda vez que você me promete que vai me obedecer e me desobedece, é como se você tivesse colocando vibrador e tirando. E ela fala, não, chega, chega. Eles têm uma palavra de segurança. Ela fala, vermelho, vermelho, vermelho. E daí ela fica brava. Ela fala com ele, tipo, você não pode usar o nosso quarto vermelho da dor como vingança. Não é assim que funciona. Só porque eu te desobedeci. Ele tá bravo com ela porque ela foi no bar daquele dia. Se ela não tivesse no bar, ela teria sido atacada pelo ex-chefe dela na casa. Mas ele tá bravo porque ela desobedeceu. Ela desobedeceu ele. E daí ela fala, esse quarto não é pra isso. Ela não lembra do segundo filme? Esse quarto é literalmente pra isso, é pra vingança de todas as mulheres que parecem com a mãe dele. Porque ele gosta de ver mulheres parecidas com a mãe dele sofrendo de dor para equivaler à dor que ele sofreu na infância. O quarto vermelho da dor é literalmente o quarto da vingança. Mas a Anastasia fala, não é assim que funciona o nosso relacionamento. Isso não é amor, Christian? E ele fala, eu tive um sonho. Eu sonhei que você estava morta e eu não podia te reviver. E isso me deixou muito mal. Então ele não tá bravo apenas porque ela desobedeceu. Ele tá bravo porque ela desobedeceu e porque ele teve um sonho. E daí nessa mesma discussão ela fala que ela só quer poder viver um pouco, sabe? Que ela quer poder ver os amigos dela, poder fazer as coisas, sair de casa. E daí ele faz uma surpresa pra ela. No meio do horário de trabalho dela de novo, ele fala, se arruma, nós vamos sair. Eles vão pra Aspen. E no avião está a melhor amiga da Anastasia, que namora o irmão do Christian, e o melhor amigo apaixonado por ela, que agora parece que tem um negócio com a irmã do Christian. Ainda bem que tá tudo muito em família. Pra que ela tenha a ilusão de que ela tá tendo liberdade. Mas não, ao invés de fazer ela deixar ela sair e fazer as coisas que ela quer, não. Ele traz todos os amigos dela para um ambiente que ele é dono de tudo. Pra
Pra ela ter essa coisa de viver com outras pessoas, mas ele continuar no controle. Chegando na casa em Aspen, o Christian senta no piano e começa a cantar. Do nada. Os dois irmãos falam, o Christian tá cantando? E daí, vocês nunca viram o Christian cantar? Não, a gente nunca viu o Christian cantar em toda a nossa vida. Isso é pra mostrar pra gente que ele é um homem aberto agora, ele mudou, sabe? Ele não mudou nas atitudes importantes, naquelas que envolvem caráter, mas agora ele não tem medo mais de cantar em público. Olha que top. Daí os dois estão na banheira. Como eu falei, nada acontece nesse filme, né? Os dois estão na banheira. E a amiga da Anastasia acha que o namorado dela tá traindo ela com aquela arquiteta, a laricona, que só serve pra pegar os outros. Então. E daí ela fala, Christian, me diga uma coisa, você acha que o seu irmão pode trair a minha melhor amiga? E daí o Christian dá a seguinte resposta. Eu vi ele traindo muitas namoradas, mas eu não sei se ele traiu essa em específico. Ele pode ter mudado, mas ele dormiu com metade de Seattle. Passa muita confiança, é isso que ele falou. Daí o que acontece? A Anastasia tem um pesadelo. Ela sonha que ela tá em Versalhes, e daí ela acha que tá dançando com o Christian, mas na verdade é com o ex-chefe dela, e ela acorda desesperada, porque, nossa, que sonhão. E vai tomar sorvete. Ela tá tomando sorvete sozinha, o Christian aparece do lado dela, os dois começam a flertar, e ela larga o sorvete do potinho e decide lamber o picolé do Christian. E daí eles estão naquele momento dos dois, e daí tem mais várias mãos, várias sombras, eles ficam lá fazendo o tango do demônio entre eles, em Aspen. E no outro dia eles vão subir montanha. Todo mundo menos o Christian. Então eles vão caminhar pra lugar nenhum, assim, sem rumo. E o Christian fica em casa brincando de polícia com o segurança-chefe deles. Tipo, vendo pastas e falando, que coisa, será que isso tem relação com isso? Ele falando, não sei, braço cruzado, assim, os dois. Será que pode mandar prender? Ele, não sei. Depois que eles sobem montanha, em Aspen, as meninas vão fazer compras. Eles estão inventando esse filme no caminho, não é possível. Então, tipo, tá todo mundo parado, gravando. Fala, tá, e agora? E daí ele... E aí a gente vai fazer compra. Vamos fazer compra. E daí todo mundo vai gravar a compra. Porque uma coisa não faz sentido com a outra. Daí a Anastasia prova o vestido mais kenga que ela achou na loja em Aspen, sabendo que o marido dela não gosta que ela se exponha, mas ela pega o vestido mais kenguíssimo que ela achou. Bonito, bem bonito. E daí à noite todos vão pra balada. Dessa vez o Christian não tá bravo. Ele só ficou bravo com ela mostrando os peitos na Peitolândia. Mas esse vestido ele falou, tá linda, é só não abaixar. Nunca abaixa. E todos vão pra balada. Na balada, acontecem tantas coisas. Uau. Na balada, o irmão do Christian pede a amiga da Anastasia em casamento. A gente tava tão empolgado com esse relacionamento dos dois, né? Foi realmente muito bom pra trilogia ver que os dois vão se casar também. E daí todo mundo dança, e um desconhecido aparece pra dar em cima da Anastasia, e o Christian bate nele. Daí no avião tá todo mundo voltando, e o Christian fala alguma coisa pro irmão e a Anastasia vira o olho. Vocês lembram que ela não pode virar o olho porque ela tá desafiando ele, né? Ele fala, eu não acredito que você virou olho pra mim. E ela fala, o que você vai fazer comigo? E os dois começam a se olhar com cara de sedução, mas todo mundo tá no avião. Então imagina todo mundo no avião, os dois assim, ó. E todo mundo no avião assim, tipo, que desconfortável, que estranho. E daí eles chegam em casa e vão direto pro quarto vermelho da dor. Pra usar o quê? Plug anal. Por que a decisão do plug anal? Porque ele também tá na coleção dos 50 Tons de Liberdade que foi lançada junto com o filme. Tá tudo lá. É bastante coisa que eles lançaram, eu fui ver. Tem de tudo, vários plugs diferentes. Tem chicote, foi uma coleção bem completa que eles lançaram. Então ela vive essa experiência, ela gosta tanto dessa experiência que no outro dia, no trabalho dela, com ela tem muito trabalho, ela toma café e lembra, e ela fica lembrando do momento especial dela com o plug, tomando chá, até que a secretária dela entra e assusta ela, assim, porque, né? A secretária se liga pra avisar que o policial veio falar com ela de novo. O policial sai, ela vai correndo pro banheiro vomitar. Na hora que ela vomita, tipo, na hora, ela recebe uma mensagem do ginecologista dela falando, faz bastante tempo que você não vem aqui, né, Anastasia? Tem que vir. Importante que você venha. Venha. E daí ela vai. Eu lembro, eu não sei se eu vi em review, não sei se foi do pedaço do livro que eu li, mas a ginecologista da Anastasia é indicada pelo Christian. O Christian tem que aprovar. E essas visitas recorrentes da Anastasia são para que ela mantenha o anticoncepcional dela ativo. Ela toma um tipo de anticoncepcional que é super válido, funciona, não tem nada de errado com ele, tá? Ela toma um anticoncepcional que é por injeção. Só que, dentro desse único contexto, tá? Todo o resto não, mas só esse contexto. O Christian ter uma ginecologista própria que injeta anticoncepcional na Anastasia, pelo visto 2 vezes no mês, pelo menos, passa uma vibe tão estranha, porque ela não vai por várias semanas e ela descobre que tá grávida. E ela fica bem assustada e vai contar pro Christian. O Christian, quando ele descobre, ele olha pra ele e fala assim, você não tá tomando tua injeção? Por que você esqueceu da injeção? Tipo, tem métodos contraceptivos fictícios que você pode usar que ficam menos assustadores no contexto, sabe? Tipo, teu DIU saiu do lugar, teu chip da beleza perdeu o efeito, mas a injeção ficou
uma vibe muito de castração química, né? Só nesse contexto. Todo o resto, tudo bem, tá? Eu tenho amigas que usam, tá tudo bem. Só nesse contexto. Por que escolheram esse tipo de contraceptivo? Ah, tá. Christian fica puto. Como assim? Eu não acredito que você fez isso comigo. Você sabe que eu não tô preparado pra ser pai? Daí ela fala, eu também não tô preparada pra ser mãe, mas essas coisas acontecem. Eu daria o mundo pra você, eu tinha planos pra nós, que não envolve você ficar limpando vômito e amamentando o dia inteiro. E ele sai bravo, emputecido. E ele vai pra onde? Ele vai ver a aliciadora de menores que ele chama de dominante, que é amiga da mãe dele, que levou ele pro BDSM quando ele tinha 15 anos. Então ele vai ver ela. E daí ele vai lá e bebe com ela. E ele volta muito bêbado pra casa. Muito bêbado pra casa. A Anastasia tá super de boa ainda, falando, ai, Christian, você voltou bêbado? Ele, voltei. E daí ele já tá, tipo, puxando ela pra fazer um tango. E ela fala, não, Christian, porque ele tá muito bêbado pra fazer isso. E ele olha pra ela e fala, eu sabia. Beber significa que eu não vou ter mais sexo. Daí ela fala, não, Christian, é porque você tá muito bêbado. E daí ele coloca a cabeça dentro da blusa dela, encosta na barriga e fala, você vai tirar ela de mim, né? Aí ele tira a cabeça de dentro da blusa e fala, olha pra ela, você vai escolher ele no meu lugar, né? Eu tenho certeza que você vai me trocar por ele. E ela olha e fala, Christian, eu não vou te trocar por ninguém, e pode ser uma menina. E ele olha e fala, tipo, a cara dele é tipo, porra, ainda pode ser uma mulher, puta que pariu. E daí ele cai desmaiado, bêbado de novo. E logo depois disso, ela vai pegar o celular do Christian que tá vibrando e tem uma mensagem da aliciadora de menores falando que quando ele precisar dela de novo, é só chamar. Daí ela fica mal. Não com o fato de ele ter uma competição direta com o bebê feto. Não pelo fato de ele ficar bravo porque pode ser uma menina. Mas também porque ele foi chorar as pitangas com a aliciadora dele quando ele era pequeno. De todos os quartos da casa, todos, ela decide que ela vai dormir em choro no quarto vermelho da dor. Perdeu completamente a moral o quarto, né? Todo assustador no primeiro filme, agora ela tá indo lá pra chorar e dormir. No outro dia, o Christian acorda, ele não acha a Anastasia de qualquer jeito e o quarto vermelho da dor tá trancado pra dentro. E ele já tá chamando seguranças e tal, a Anastasia sai e fala, eu tô indo trabalhar. E daí os dois brigam. Como eles brigam? Com a Anastasia de peito de fora. Tinha motivo? Não tinha, como eu falei. Ela apenas não precisou nunca pôr uma blusa. Então, eles estão discutindo, ela fala, o BO começou quando você foi discutir nossos problemas com aquela mulher que deveria estar na cadeia. Daí ele fala, não é assim, ela não importa, você importa. Ela fala, se eu importo, por que você foi falar com ela? Ele fala, eu cometi um erro, tô pedindo desculpa dela. Pois é, que merda. Que merda, hein? E daí ela olha pra ele e fala, Christian, eu não esperava isso de você. Eu achei que você era melhor que isso. E agora conversem comigo. Por que ela esperava que ele fosse melhor que isso? Ele não deu um sinal por 3 filmes que ele era melhor que isso. Por que ela acha que dessa vez ser diferente? Segundo. E agora eu quero ter uma conversa com você, pessoa, que talvez continue no meu canal, que foram 5 pessoas no máximo que comentaram, mas eu quero conversar com vocês. Comentaram defendendo esse filme pra mim nos outros vídeos dos 50 tons. Não precisa comentar nada, é uma coisa assim autocrítica, só pra guardar pra você mesmo. No primeiro filme, o Christian pegou uma menina que mal tinha beijado na boca e levou ela pro quarto vermelho da dor. No filme inteiro, ela não gosta do que tá acontecendo, ela só tá lá porque ela gostou do Christian e acha que vai dar certo. No segundo filme, ele conta pra ela que ele só tem o quarto vermelho da dor porque ele gosta de levar mulheres que são parecidas com a mãe dele pra poder bater na mãe dele de maneira subjetiva. Então ele não é um dominador, ele é um sádico. No terceiro filme, ele segue sendo merda. Ele fala que o bebê vai roubar o lugar dele. Ele tem ciúme dos convidados do casamento. A primeira pessoa que ele vai conversar quando dá merda é aquela que desgraçou toda a cabeça dele. E a Anastasia fala, eu não esperava isso de você. Todas as que eu falei aconteceram com palavras e ações. Eu não estou sendo subjetiva, eu não estou dando a minha interpretação. Eu estou falando o que literalmente aconteceu. Os filmes de romance normalmente são pra gente se iludir. Se dentro da sua ilusão você assiste um filme que o cara fala, eu bato em meninas parecidas com a minha mãe pra me sentir vingado pelo que ela fez comigo. E você pensa, o importante é que ele mudou por ela. Como tá o seu senso de alto valor na vida real? Se você consegue passar um pano desse pra um personagem que não existe, que pano você tá passando pros que existem na tua vida? Não precisa comentar nada, eu só quero deixar isso na tua cabeça, sabe? Porque é preocupante, é bastante preocupante. Tem vários rolês. Ele segue não prestando nesse terceiro filme. E a Anastasia tá lá falando, eu não esperava isso de você. Vocês também. Não me contem nos comentários, só se vocês quiserem. Pode me contar no privado. Mas só pensa, onde é que tá o meu valor na minha vida? Se eu acho que eu consigo passar pano por essas coisas pra gente que não existe. Tá bom? Te amo a vocês. A Anastasia vai trabalhar e você não consegue imaginar o que acontece. A cunhada dela é sequestrada. Vocês lembram da cunhada dela? Que falou 6 palavras pela trilogia inteira? Então, ela foi sequestrada pelo ex-chefe dela.
Olha que horrível. Todo mundo sentiu muito. E daí o chefe dela fala: olha, você não pode contar pro Christian, você não pode contar pra ninguém, senão eu vou matar ela, tá? Eu preciso que você consiga $5 milhões pra daqui 2 horas e meia, senão ela morre. Não conta pra ninguém, só faz o que eu tô mandando. A Anastasia fala: massa, não quero que a minha cunhada morra. Vai pra casa com segurança, pega uma grande bolsa pra poder caber todos os 4 milhões, que não caberia. Uma bolsa daquela não cabe 4 milhões de jeito nenhum. Ela facilmente consegue fugir do segurança dela. Quando eu digo facilmente, eu achei que ela ia prender ele no quarto vermelho da dor, mas não. Ela liga pro segurança que tá na sala falando: segurança que está na sala, você pode vir na lavanderia me ajudar? E ele fala: claro, senhora Grey. Quando ele vai na lavanderia, ela sai pela porta. Esse é ou não é o pior segurança da história? Então esse filme tinha a opção de eles conversarem sobre sentimentos, já que estão casados. Não fazem isso. Eles tinham a opção de botar o Christian na terapia. Não fazem isso. Eles podiam até colocar a aliciadora de menores na cadeia. Eles fazem isso? Não. Eles decidem que o último filme vai ser sobre o sequestro da irmã do Christian. E a gente passa por 10 minutos vendo a Anastasia vivendo o momento que é sacar $5 milhões. Então a gente vê ela indo no banco, chegando toda suada, toda apavorada, falando: eu preciso tirar $4 milhões da minha conta. Tá aqui meu cartão. E eles falam: tá bom, entra ali. E ela tá, tipo, toda cagada, assim. Ela fala: eu preciso agora. Daí fala: então, essa quantidade de dinheiro, você tinha que meio que avisar a gente antes, né? Porque são $5 milhões. Um carro forte não deve caber $5 milhões. Então a gente tinha que saber disso. E daí, o que eles fazem? Ligam pro marido dela. A conta dos dois é conjunta. Tá bom que ela tá sendo suspeita, mas ligar direto pro marido. Daí eles falam com o marido vai falar com a Anastasia, ele fala: tá me largando, Anastasia? Dela: não. Então por que você tá pegando todo esse dinheiro? Ela: não posso falar. E começa a chorar. O Christian entende que tem uma coisa acontecendo errada e fala: tá, me passa pro gerente da conta. Passa pro gerente e fala: faz tudo que ela mandar, pode dar o dinheiro, dá o dinheiro. E eles rapidamente contam $4 milhões, tipo, rapidamente, 30 segundos, assim, tipo, juntaram os 4 milhões. Anastasia liga de novo pro ex-chefe dela e fala: então, o meu segurança veio até aqui, o que eu faço? Ele fala: então, já tem um carro parado lá atrás pra você entrar. Só chega no carro e entra, tá bom? Ela fala: tá ótimo. E daí ela consegue fugir pela porta dos fundos, contra o carro, quem tá lá? A agente literária que trabalha com ela. E põe ela pra dentro do carro. E a agente literária que trabalha com ela se acha muito inteligente e joga o celular dela no chão. Só que aquele celular não é o dela. É o celular que ela pegou emprestado do gerente do banco, que agora também não tem o celular. Foda-se ele, né? Então o Christian tá perseguindo eles. Lembra que eles estão o filme todo brincando de polícia, né? Naquele momento, quando a Anastasia liga chorando, quando ele percebe que a irmã dele desapareceu, o segurança fala: então, a gente foi ver agora e parece que o ex-chefe conseguiu sair com fiança dele. Tô sabendo disso agora. A gente não tá o filme inteiro nisso e você descobre isso agora? Dele? Pois é. E o localizador da sua irmã também não tá sendo encontrado. Então ele colocou um rastreador na irmã dele. Mas ainda bem que o rastreador da Anastasia tá funcionando, porque ele tá seguindo ela com o rastreador que tá no celular dela até onde ela tá indo. Que bom que, além de tudo, ele também rastreia o celular dela o tempo todo, em tempo real. Uma coisa que eu achei interessante, além do fato de toda a propaganda de vibrador e essas coisas que tinha, é o fato de eles mostrarem bastante esse celular. Tem muito close do celular. Eu fui procurar sobre o aparelho. O aparelho é de uma marca chamada Virtu. Não sei se você conhece. Virtu é uma marca especializada em aparelhos de telefone de luxo. E o telefone que eles estão usando nesse filme custava, quando o filme foi lançado, $10 mil. E o telefone vinha com um serviço de concierge. O que era isso? Você pagava $3 mil por mês a mais, se não me engano. E daí você podia falar com uma pessoa de verdade e falar assim: desconhecida, você pode resolver o negócio da passagem de avião? E a desconhecida ia falar: claro, senhor. Então o celular vinha com uma assistente pessoal para você junto com o celular. Interessante, né? Por que eu tô falando isso? Porque essa é a coisa mais interessante que eu soube até agora desse filme. O filme inteiro. A coisa mais interessante que eu descobri é sobre essa marca de celular de luxo. Ela tá até hoje no mercado. Eles fazem celulares bem caros. E decidiram patrocinar 50 tons, né? Ficou aí, não foi aquela coisa de boa ideia. Anastasia chega no lugar do sequestro, vai pegar o dinheiro, mas daí o que o ex-chefe decide fazer? Dá um couro nela, ele dá 2 tapas nela e um soco na barriga. Ela, caída no chão, completamente sã, do bem, com um sanguinho aqui na boca, pega a arma que estava na gaveta e atira na perna do ex-chefe dela. Daí nessa hora chega a polícia, chega todo mundo. A Anastasia sai de ambulância, 2 tapas, um soco na barriga. Ela não apenas sai de ambulância, ela fica em coma. O Christian vai ver ela tá com um negócio assim, ó, na testa, sendo que só tava sangrando na boca dos 2 tapas que ela levou, que deixaram ela em coma por mais de uma semana, porque eles estão a tempo. A Anastasia acorda muito fraca, sabe? Ela vai falar: Christian, e ela tá por causa dos 2 tapas que ela levou. E o Christian fala: Anastasia, eu quero muito ter seu filho, eu só estava com medo, mas eu quero muito ser pai. E eu quero que o seu mundo comece e acabe comigo. Então eu quero ser pai dessa criança. E a Anastasia responde: essa criança vai te amar incondicionalmente da mesma maneira como você amou a sua mãe. Você só precisa aprender a
perdoar ela. Parece que eles estão falando coisas diferentes e as duas coisas são assustadoras. Você tem que aprender a perdoar sua mãe, Christian. Vai lá perdoar sua mãe. E o filme que não quer acabar, eles não têm nada pra fazer, mas o filme não quer acabar. A Anastasia chega em casa, agora tá todo mundo feliz, chega uma grande pilha de informações na hora errada, muito depois que tudo acabou, explicando que o ex-chefe da Anastasia ficava na mesma casa que o Christian Grey, só que o Christian foi adotado e ele não, e por isso ele tem ressentimento, porque era pra ele ser adotado e não o Christian. Christian fica emo, ele fala, nossa, se eu não tivesse sido adotado, poderia ser eu. E daí a Anastasia fala, não, você pode ter privilégios, mas você é uma pessoa boa, que trata bem todo mundo e que tem um bom coração. Ela segue negação, né? Coisa que ele nunca teve, nem que se alguém adotasse ele rico. Tem uma coisa que a gente vê o Christian sendo bom, tratando bem, tendo um bom coração. E daí, junto com a pilha de informações, tem aonde a mãe do Christian foi enterrada. Porque é uma informação que todos nós gostaríamos de saber no final do filme, né? Aonde a mãe do Christian tá enterrada. No final do filme, eles vão na chuva até aonde a mãe do Christian foi enterrada pro Christian levar flores pra ela. Porque é isso que tem que acontecer no final desse filme. É tudo que nós esperávamos desde o começo do filme, que ele levasse flores no túmulo da mãe dele. Uau. Mas não acaba, porque esse filme tem alergia ao fim. Eles chegam em casa de novo e a Anastasia olha pro Christian e ela tem um flashback de 10 minutos contados no relógio, porque eu fui ver. De tudo de bom que aconteceu com ela nos últimos 2 filmes. Então a gente tem um grande flashback cantando Love Me Like You Do, e ela andando de avião, ela sendo juntada na parede, ela vendo ele fazer exercício. Só as cenas boas. Todo o resto ela esqueceu. Só as cenas boas. E daí depois que a gente vê todo esse flashback, ela vai pro quarto vermelho da dor, manda uma foto pra ele e ela está de joelho esperando o dono dela. E ele olha pra ela e fala, a sua trança está feita ao contrário, porque o tesão que ele tem, acima de tudo, é na trança bem feita. E daí ele pega um chicote e fala, você está pronta, senhora Grey? Ela fala, estou. Quem não está pronto é o bebê. Lembra que tinha um bebê lá dentro? Então. Eu não sei a relação do BDSM com uma mulher grávida, mas um chicote, um bebê... Não sei que grávida não é doença, mas chicote? A criança já vai crescer traumatizada. Ou vai crescer com fetiche, ela vai nascer com fetiche. E daí o filme não acaba. A gente vê o Christian, vestindo azul, pé descalço na grama, brincando com o filho dele, e indo encontrar a esposa dele, que tá com a barriga de grávida mais falsa que eles acharam. Parece que ela tá com um balão, uma bexiga na barriga. Ele abraça a mulher grávida dele, e eles andam em direção a casa rica deles. Enfim, nessa trilogia acaba deixando a gente pensando, que desperdício de dinheiro. Eles não conseguiram nem fazer feliz as mulheres que gostavam do rolê, do filme ser hot, eles não se preocuparem eles não se preocuparam em nada. Esse filme me trouxe tristeza, me trouxe decepção, me trouxe desilusão. Eu achei que eu ia ficar mal, mas isso daí é ridículo, gente. Esse filme é ridículo, ele não tinha que acontecer. A gente tinha que fazer uma ação judicial contra esse filme. A gente perdeu momentos da nossa vida que não voltam mais com esse filme. Eles fizeram quase $1 bilhão com esses 3 filmes. E aí, gente, vocês têm alguma coisa de bom pra falar dos 50 Tons de Liberdade? Conta pra mim nos comentários, eu quero ver como é que vocês vão fazer isso. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam esse vídeo. Se vocês não gostaram, curta esse vídeo em solidariedade a mim, que sofri. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, eu sou super legal. Dá uma olhada na minha descrição, temos grupo no Telegram. Se você quiser ser membro do meu canal, você pode ser membro do meu canal. E a gente se vê na próxima semana ou a qualquer momento.